E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Saindo Franco na área com vocês. No YouTube, Spotify e também pela rádio, você pode sintonizar a Rádio Difusora Jundiaí e nos ouvir todos os dias, ao meio-dia, ocupando todos os espaços possíveis e imagináveis, porque não há espaço vazio e essa mesa sempre traz conversa boa, porque eu só conheço gente incrível, conheço gente arrombada, conheço também, mas que eu trago aqui só gente que tem muito para contar, gente que está fazendo, gente que eu já conheço a trajetória. E assim, gente, tem amigas que eu não vejo há décadas. Esbarro por aí, oi, vamos se ver, e nunca dá aí, o que eu faço? Chamo para uma entrevista, porque quero saber como tá a vida, como tá o trampo. E hoje a gente vai falar sobre moda. Mas não essa moda que a gente vê por aí. A gente vai falar sobre moda, sobre política, a gente vai falar sobre como moda é sim posicionamento político, para além do que dizem por aí. E estou com ela, que é articuladora de moda. Ela também trabalha com imagem e é uma baita de uma mulher. Ia falar um palavrão aqui que eu já falei no começo, mas é isso. Estou com Bianca Botelho comigo Hello, tudo hoje. bom? Deu Quanto tempo? certo. Finalmente. Gente, eu acompanho a Bianca já faz um bom tempo. Inclusive, já tivemos projetos juntas aí para falar de moda, para falar de comportamento, para falar de posicionamento. Então, é um caso É um caso antigo, há mais de antigo. 10 anos. Tranquilamente, A há gente mais de já se 10 anos. encontrou nessa criação de conteúdo, mas você está trabalhando com moda já tem um tempo, né, Bianca? Já também, eu tô aí desde 2012, mais ou menos, né? Já, Aham. se for contar a parte do varejo, né? Onde onde Sim, normalmente a gente começa, né? Na loja na e tudo mais. loja. Mas realmente, quando eu coloquei um projeto, dei vida para algum projeto, foi em 2012 com o Moda Etc, né? Que era uma mídia alternativa na Sim. cidade. E foi a partir dele, realmente, que eu comecei a me aventurar com a moda local, né? E comecei a desbravar a cidade, a região, para poder falar sobre isso, para inclusive vender meus serviços, né? Para Aham, de poder consultora de explicar, de imagem. consultora de imagem, que eu venho a me formar depois lá em 2015, mas ainda assim eu tinha essa questão de o que é moda, né? O entendimento das pessoas do que é moda, com o que a gente tinha de cenário na cidade, porque eu Uhum. nunca quis me mudar daqui. Sou meio garrada nessa cidade. Apegada demais, Até demais da conta, bairrista. muito demais da conta até. Eu fico me questionando até onde realmente vale a pena, Até onde é saudável até onde viver é nessa loucura. saudável, A exatamente. gente vive num relacionamento um pouco tóxico com Jundiaí, mas é É isso. isso, eu acho que nesse Amamos. sentido a gente se entende, né? Porque Sim, realmente é uma cidade que a gente precisa, não é só bater na porta, a gente às vezes sim. precisa dar um chutinho nela pra poder entrar, Pé na porta. porque senão a gente não consegue fazer algumas coisas acontecerem, né? Sim. Então, o Moda Etc foi muito nesse lugar de eu tinha acabado de perder meu pai, então eu tava naquele luto que eu não queria viver. Daí o Trump, vou ficar confundindo o nome dos projetos ao longo da conversa. Mas o Moda Etc foi isso, ele foi um escape, mas ao mesmo tempo era uma vontade, né, de ter um blog, alguma coisa assim, mas também trazer pra cidade Uma outra conversa. outra conversa. A gente sempre discutiu a cidade, né, Sempre. a moda sempre nesse protagonismo, mas a gente sempre discutiu a cidade, né, sempre discutiu o território, né, a gente tinha uma equipe aí de colunistas, cada um falando de um assunto, porque o nosso entendimento de moda é realmente que moda é tudo. Então, a gente Sim. tinha cinema, tinha fotografia, tinha cidadania, tinha gastronomia, tinha muita coisa, assim, pra gente discutir. Tinha colunista pra tudo, assim. Então, e dava oportunidade pra outras pessoas. E a gente tava naquela pegada de blog estourando na cidade, inclusive, né? Que a gente já tinha algumas gatas aí já dando nome. Daí a gente pegou essa informalidade, digamos Uhum. assim, e foi moldando, transformando, trazendo nomes bem interessantes que a gente, né, vai ver hoje em dia, né? Mari Janeiro, a gente tem Bianca Sim. Coratori, tem algumas pessoas que, tipo assim, Só que grandonas, né? só as gatas Só babado. as gatas babado. Eu lembro que na época, foi quando deu esse boom da internet, né? E a gente querendo conversar e fazer conteúdo, sair daquele eixo de colunismo social, que era muito comum aqui Sim. na cidade, enfim. Eu acho que a internet também meio que desmanchou esse lugar das
caras que ocupavam as colunas sociais, das conversas que ocupavam os jornais, né, que eram mídias fortes ainda. Eu lembro que esse boom, eu lembro do moda, etc, muito fortemente, assim, e do Petiscos, da Júlia Petit, que eu Sim, era referência. Até referência. hoje, a gata é uma das Que minhas eu super musas. acompanhava, porque também trazia questões que me interessavam muito, porque o capitalismo põe a mão em tudo, não é mesmo? Opa! E aí, por muito tempo, a coisa de mulher ficou, ai, moda é coisa de gente fútil, porque veio um lugar desse, né? Uhum. Ou era um lugar muito inacessível, ou era um lugar de coisa fútil. Eu tô falando mediaticamente, porque na Sim. prática a gente sabe que é posicionamento Uhum. mesmo, né? E aí o capitalismo faz essa cooptação dessas pautas e aí vira um grande varejo na internet, tudo tá para venda, né. Exatamente. E eu lembro desses posicionamentos, tanto moda, etc, quanto petiscos que traziam um caráter mais político, um questionamento. A gente começou também naquela época a questionar a indústria da moda, né. Muito, muito, porque daí a gente teve, né, tem o Fashion Revolution, que é super forte, inclusive aqui na cidade, a gente tem Vai ter, né. É a representantes, Flávia, né. né? Eu não sei atualmente, porque eu acho que vai mudando, eles fazem um É, chamamento, eles vão mudando, mas tem alguns, porque eles fazem por instituição, por sim. pontos de cultura, eu não sei hoje em dia Eu como tá acho que funcionando. ficou, eu vi a Tem lista a que saiu, a Rosana, né, Rosana tem do a Senac. Flávia, tinha eu lembro de que Ecolab, tinha a Antonella, que agora Uhum. tá também trabalhando comigo no trampo com moda, só que agora a gata tá viajando, tá na Austrália, mas ela fazia pela Exanc, então tem a Aham. questão das instituições, né, que eles fazem, mas hoje em dia eu não Uhum. sei como que tá organizado, mas também é muito forte, né, porque daí começa a questionar a cadeia, a indústria, realmente, como que a roupa chega, né, no seu guarda-roupa, né, e não sei se você lembra também dos blogs, tinha aquela gata do 100 dias sem Zara, 1 ano sem Zara, não lembro. Mas assim, a gata, tipo, vestia as roupas, não era comum repetir roupa, assim, Sim, não sim. era bem visto, né? Então tinha muitas coisas assim, e os blogs, essa nova forma de fazer conteúdo também, acho que abriu para o questionamento e foi fundamental, assim, porque daí chegamos nos lugares que a gente chegou hoje para falar de moda, a gente fica um pouco mais confortável. E Mas ainda essa assim. democratização também sobre falar de moda, porque era muito nichado falar de moda, porque a gente recebia as questões de alta costura, Sim. dos desfiles, do Fashion Week, e aí a gente tinha, né, as colunistas de moda, enfim, e mas eu acho que democratizou também o acesso à informação, né, e pessoas mais diversas começaram a falar sobre moda. Que faz Corpos mais muita diferença. diversos, né, mesmo, classes sociais diferentes começaram a falar de moda, enfim, aquele movimento ali de 2012 até 2015, eu acho que foi super importante, assim, de um reposicionamento mesmo do que é moda, né, pra gente que tá aqui, né, no Uhum. térreo de todas as Exatamente, questões, exatamente. né. Mas é isso, foi uma época que o Instagram estava começando a pegar A gente postava no país, comida assim. ainda, né. Era, a gente postava umas fotinhas, tipo assim, sabe, aquela coisa meio, tipo, instagramável mesmo, né, a Aham. gente dando um closezinho, ainda era meio, né, mas realmente era um copo de água, um copo de, tipo, né, eu lembro das minhas fotos, meu pai, com aqueles filtros, né, mas Filtro é com ruído pra nossa, caramba, tipo, né. várias um filtro em cima do filtro, era Sim. maravilhoso. Mas a gente tinha essa liberdade de poder, né, poder falar com outras pessoas e Uhum. colocar as suas ideias no mundo, assim. Hoje em dia eu fico um pouco receosa de botar as ideias via internet, eu falo que rede social pra mim é é boteco, rede social pra mim é olho no olho, essa Aham. troca é onde eu me desenvolvo ali, desenvolvo minhas ideias muito melhor, embora a gente saiba que a necessidade, né, Eu de falei estar hoje de online. manhã, falei: "Gente, olha, eu não queria estar na internet". Pra mim É é uma difícil, o luta, eu não Instagram em gosto. especial, assim, o meu pessoal é o pior, não queria. Eu te entendo que eu não gosto, eu posso te afirmar, eu não gosto da dinâmica de Instagram, eu não gosto da pressa, eu não gosto de fazer coisas, por exemplo, eu gosto de fazer ensaio fotográfico. Uhum. Sempre fiz ensaio fotográfico, o lookinho sempre é meio um lookinho, né. Então daí sempre tem a amiga fotógrafa e tudo mais, a gente faz as fotos. Tipo, pra mim aquela coisa, ela tem que não tem que: "Ai, acabou ali no Instagram porque postou", não, algumas coisas que a gente faz, alguns projetos, alguns trabalhos, eles têm que render. Aham. Eles têm que passear, eles têm que no Instagram ele prevê esse imediatismo, né, e daqui a pouco tem Ficar que velho, produzir, fica velho muito rápido, né, a gente fala do Instagram, mas, né, outras das redes. plataformas, a dinâmica do mundo mesmo, né. Mas
eu fico muito presa nisso ainda, né? Eu acho que a gente vai falar aí do trampo com moda. O trampo com moda é Uhum. desde 2017. Então, eu tenho a paciência de esperar os processos, de curtir o meio do caminho, de, sabe? Então, pra desenvolver projeto, pra fazer coisa, porque seja uma foto bem feita, né? Um negócio. Então, tipo assim, essa dinâmica não me pega, assim, ficar contando da minha vida também, eu não sei, eu nunca fui de dar satisfação pra ninguém, nem pra pai e pra mãe, dava Quiçá pra trabalho. internet. Sabe, assim, né? Com a gente. Você acha Mas que é a internet importante. mudou a tua forma também de se relacionar com moda? A gente tá falando desse período do moda, etc, que ainda era É, videozinho, microfone e tal. Aí o 101 Moda pra Todos a gente fez lá em 2016, se eu não me foi. engano, 2015, 2015, eu acho. É, que também trazia uma discussão. em rodinha de E, conversa, né? e aí, tudo mudou, assim, o fast fashion veio com força, o acesso, porque tem a questão do fast fashion também, que antigamente, na minha época, era as lojas, a C&A, o fast Sim. fashion era isso, Agora a gente já né? tem ultra Já fashion, tem né? o ultra, assim, que é o Achei. hiperprocessado da Ah, moda, e aí tem os questionamentos, né? Ah, mas o fast fashion e roupa barata permite que pessoas que sempre usaram roupa doada possam comprar o seu lookinho com uhum. etiqueta pela primeira vez. Eu entrei em várias discussões, não entrei para discutir, entrei para ouvir, porque, né? Às vezes, gente, a gente só tem que pegar a internet, sentar o rabo e escutar o que as pessoas estão dizendo, você não precisa opinar sobre tudo, né? Tem essa Tem tranquilidade que esses não eu tenho precisa. total É. essa tranquilidade. A minha tranquilidade na internet é nada me diz respeito. Se eu brigo é porque eu tô desocupada, mas nada, absolutamente nada me diz Te respeito, entendo. porque na prática o que me diz respeito eu consigo aqui gerir na minha vida Total, é isso. física, né, não na minha skin dentro da Total. internet. Mas você acha que mudou o seu trabalho, essa relação com a internet, essa cobrança de volume de conteúdo? Super, super. E olha que no Moda Etc a gente postava todos os dias, né? A cada colunista tinha o seu Aham. dia, né? Tinha a sua periodicidade, mas a gente postava todo dia. Tanto que a gente chegou a fazer o blog dentro do portal. Então, daí o blog ou tinha Atualizava. a gente ia para algum evento, a gente clicava looks, a gente fazia o lookbook. Então, daí a gente, tal evento, a cobertura era via looks, assim, né? Aham. Então, era uma forma da galera também se ver como que a cidade se veste, é uma forma também da gente datar uma época. Eu acho que esse é o Claro. papel da moda muito também, né? Eu acho que é o papel da arte no geral, um Que ela consegue registro de um datar tempo. exatamente. Daí a gente consegue contar histórias, né, para próximas gerações que virão e tudo mais, Aham, a gente documenta isso. Então, o look pra mim nunca foi só o look todo dia ali e tal. Realmente ele aham. conta histórias, né? E as pessoas se verem também, né, e estarem ali participando do site, do portal do projeto. Mas é isso, a gente começou a fazer o blog pra começar a fazer os conteúdos mais, como é que fala? Mais Dinâmicos. dinâmicos, tipo assim, como utilizar camiseta branca. Sabe assim, aquela coisa de Aham. mais prática, mais rápida para no próprio Moda Etc, lá em 2012, a gente finalizou em 2014, a gente já foi entendendo esse ritmo já, que De realmente volume. de volume de conteúdo, onde eu, tipo, virei blogueira mesmo. Uhum. Que daí no blog eu que soltava, né, essas pílulazinhas Aham. de dicas de styling e tudo mais, né, pegava os looks de street style, que também era um negócio que tava bombando, né, os perfis de Instagram também tinha, né, cobertura de semana de moda, mas em vez de estar lá dentro, eu estava Lá clicando o de pessoal lá fora. fora, né, que tinha os entusiastas da moda que não necessariamente são pessoas Que convidadas. sempre foi um lugar que me interessou muito, sabe. Como eu frequentei muito Augusta, muito Baixo Augusta, o centro de São Paulo, eh eu vi ali um olhar meu completamente de uma pessoa que repara, mas eu não sou uma pessoa entendida de moda nesse sentido, né, teórico da moda. Mas algumas iniciativas você via acontecendo na rua que só um tempo depois ia para passarela. Sim. Porque eu sempre acreditei no movimento contrário: "Ai, tá na passarela, então a gente compra". Isso também é real, mas tem uma vocação na rua que é aí que a gente vê o que a calçada, o que as pessoas, o que a economia, o que Uhum. as relações, né, de grupo e tal, elas estão colocando Total. que eventualmente vão parar numa passarela, né. É, e tem essa diferenciação, né, do que é moda, do que é tendência e o que é Exato, estilo, né. Tem exato. essa diferenciação exatamente para
pra gente não cair na cilada, né? A gente eu sempre Vítimas da falo, moda. vítimas da moda, porque senão, né, a gente tá falando de pessoas endividadas, Sim. de pessoas, porque no final das contas, como seres humanos, eu ia falar, tipo, ai, na moda, mas como seres humanos, a gente gosta de pertencer a grupos, né? A gente Sim, tribos. precisa, exatamente. Então a gente precisa estar ali com o nosso grupo de identificação. Ou às vezes a gente, né, principalmente na adolescência, a gente é mais novo, a gente não. Às vezes nem tem aquela identificação, mas a gente quer pertencer ali, porque é um grupo, né, que Porque a tipo, gente se pô. comunica. Exatamente. Daí você olha, né, a pessoa, pá, né, a pessoa com aquela performance, né, de. É bonito, né, a pessoa que se Estamos todos coloca. performando o tempo Estamos todo, todos, o né? tempo inteiro. A gente Quando a tá gente se escolhendo nossa veste, skin. exatamente, a gente se veste, né, pra determinadas ocasiões, né? Então, tipo assim, principalmente quando a gente é novo, é meio. A gente tem que testar, né? Tem que ficar Sim, a nessa. gente Daí vai experimentando. e eu sempre falei de moda nesse sentido, de fazer essa diferenciação para fazer o entendimento de como a moda, enquanto sistema, ela funciona. Para Uhum. como, né, como que a tendência, ela começa ali, né, na passarela, daí ela vai pingando. E hoje em dia, né, é bem mais democrático, como a gente falou, né? Hoje em dia é globalizado total, Total. tudo tá na moda. Então a gente realmente Isso é tem. bom também, É bom né? também, porque realmente democratiza. Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ninguém tá precisando do aval da Vogue pra poder se, né? Sim, Ninguém precisa dessa validação mais de uma, ou que seja de uma maison mesmo, né? Ninguém precisa mais, né? As maisons inclusive estão precisando, tipo, reposicionar. se posicionar. A gente pega um caso da Lacoste, né? Com a moda dos cria e a coisa toda. Então daí A tipo, Lacoste é um é bom, eu não gosto de falar, usar a palavra case, né? Mas é um bom exemplo de um ótimo, reposicionamento, né? porque daí a Lacoste, a Gucci, né? Então daí se pega, Reposicionaram. eles têm que, né, tem que gerar pertencimento, mas também ele tem que gerar diferenciação e Sim, distanciamento, né? A claro. moda tá Principalmente aí o para isso. luxo, Porque né? se chegou em determinada Classe social. classe social, quer dizer que não, né? Não Não tá tem mais mais na moda, valor. não tem mais valor. Então, mas aí ressignifica-se isso a partir de alguns movimentos que realmente se fortalecem e com a internet e tudo mais, Aham. consegue se posicionar no mundo e falar, ó, Mas a gente o existe. mercado da pirataria também contribuiu muito para Muito. isso, né? Porque a gente tem assim, eu não vou usar a palavra, bom, falsificações, né? Quando você fala de Falsificação. grande marca e de uso de uma logo que é patenteada, enfim, então seria uma falsificação, mas a gente chama também de segunda linha, né? Porque às Uhum. vezes sai da mesma fabriquinha ali, É a né? A inspiração, a inspiração. inspiração Então idêntica. também a gente tem esse lugar de, porque a gente vive numa sociedade do desejo. A moda é sobre isso. Eu costumo falar que moda é um sistema gerador de desejo. Sim. Não necessariamente é sobre roupa, é sobre tudo, É né? sobre É tudo. sobre tudo, porque ela precisa fazer, fazer o mercado acontecer, que o mercado precisa fazer a indústria girar, e daí, né, nesse núcleo desse sistema tá ali a educação, onde a Uhum. gente, né, vai moldando pensamentos, a gente vai moldando profissionais para se colocar no mercado daquela forma, para, né? E Pra máquina lógica girar. neoliberal, e a gente vai indo nessa, um comendo o outro, né? Vai virando produto, a coisa Em toda. alguns casos, literalmente, um comendo o outro, como a gente tá Tá vendo. vendo ultimamente, né? Literalmente, né, Tragicamente tragicamente. veio à tona. O moda, etc. Eu quero muito conversar com você, inclusive, sobre essa questão de as pessoas querem se diferenciar tanto e pertencer tanto que acabam se padronizando Sim, na imagem como um todo, tá né? A rolando gente, muito, você né? falou de datado, né? Eu lembro uma vez que a Júlia Petit falou que as plásticas e os procedimentos também são datados e sinais de uma Tá. época, tal qual a roupa, Pode ver né? Os uma procedimentos boca, são os isso. narizes estão É. muito parecidos. Eu quero falar, o moda, etc., ele acaba quando? Ou ele se transformou no trampo com moda? Qual foi esse processo na tua vida? Porque também Interessante. você era uma menina jovem ali, também numa luta, Menina. e a gente vai perdendo a inocência nesse caminho do Vai, trabalho, né. vai. Nossa, ainda mais, né, cidade exterior, A aquela gente vai coisa de quer fazer o quê? Diferente, a gente quer fazer reverente. tudo, a gente Daí acha que tá todo mundo numa collab positiva pra não gente, para o tá, outro, e né, não estamos, né. não tá. Não, eu tomei muito, assim, muita lapada, assim, com o moda etcétera. Ele realmente, ele me abriu os olhos, porque eu fiz o moda etcétera, eu vivia dentro de um mundo, um universo
universo, né, totalmente com acesso e tudo mais. É onde eu vivia. Mas isso Então, quando você faz de graça, quando você tá fazendo um projeto que é seu sonho. exatamente. E menina, né? Acabou de Aham. perder o pai, eu tava vivendo tudo ou nada pra mim. Tipo, assim, eu tava sem medo. Tanto que às vezes eu fico, tipo, ai, quando eu tô com medo, eu falo, ai, cadê aquela Bianca? Né? Cadê Aquela Bianca enlutada, porque assim, às vezes. Disfarçando ali o problema, Porque às né? vezes não é nem coragem, né? Não é É. só sobre coragem. Escape. Escape. É escapismo puro. Mas foi, porque daí depois a vida cobrou, né? Daí Aham. veio com juros e E tudo, me correção lasquei, monetária. né? Não, me lasquei E o luto todinha. não é aquele momento, porque todo mundo acha que o luto é aquele O lugarzinho que a gente luto, vive. puerpério, tudo, gente, É. demora muito E tempo. não é na hora, ai, meu pai faleceu, eu vou viver 7 dias de luto. O luto vem a Jamais. vida inteira. Vem, volta e meia, Volta e te meia é a pega. pauta na terapia de É, novo. total, total. E vai ser pra sempre assim, né? Sempre. Só os órfãos sabem. Só Eu as tô aqui, me órfãos coloco no lugar de fala, inclusive. total, porque é muito difícil, né? Sim. Porque você tem que trabalhar isso. E eu me entreguei completamente pro modo, etc. Eu lembro, tipo, de acompanhar meu pai no hospital e eu rabiscando já. Eu tava rabiscando, né? Não tinha consciência do que aconteceria com meu pai, mas era o meu escape já. Já era meu escape, já estava vivendo, né? Meu pai Você já viveu estava um em luto. processo, né? De ficar no hospital há muito tempo, aquela coisa. Então, né? De adoecimento. Então, eu já tava no caderninho rabiscando de muito que eu queria ali. Eu já tinha uma bronca da cidade, de tipo assim, todo mundo fala que aqui não tem nada. Mas como que não tem nada? Talvez tenha e a gente só não tá vendo, não tá tendo Exato. olhos pra ver, né? E a gente já tem muita coisa em comum, que é todo mundo se veste. E eu vivia muito ali dentro de um mundo de acessos, então eu conseguia comprar minimamente o que eu gostaria de vestir, eu descobri os brechós muito cedo, então eu sempre tive essa autonomia de me vestir, sempre fui incentivada pelos meus pais, então, tipo assim, até os projetos loucura, minha mãe, tipo, sempre foi, ai, Bora! Que tipo, orgulho! muito, sabe, assim, então sempre tive incentivo, a coisa toda, então pra mim, fui que fui. Só que daí quando eu cheguei, né, 18, 19 anos, né, fui brincar de empresária, né, a gente não falava empreendedorismo tanto. Era essa empresária. E eu sempre assisti, né, o Aprendiz, e aquela coisa toda, não fiz técnico na escola, publicidade, a coisa toda, então aquela coisa do mundo do negócio, da comunicação, pra mim sempre me fascinou, então sempre foi tipo assim, ai, vou fazer Boss total, né? moda pra mim vai ser sempre através da comunicação, um dia eu vou trabalhar no GNT, então tinha muito esse lugar pra mim. Daí quando eu cheguei aqui na cidade, a gente falou, né, colunismo social e tudo mais, é outro universo, né? Total. Eu fui boicotada, eu fui, Total. tipo assim, eu me vestia um pouquinho mais arrumadinha, porque novinha, né? E eu era caruda, eu marcava Você era horário. chamada de arrogante porque você se Até hoje. vestia bem? Até Se hoje. vestia assim, autêntica. Aham. Até hoje. O pessoal, mas por que você tá com essa roupa? Não Não, porque precisa. eu falo tanto, né, Porque de segurança, de empoderamento, é quando você se empodera. daí tá- melhor não, melhor você não se empoderar, não, que tá incomodando. Menos. Menos. Sempre teve Mas esse é. olhar. Eu sentia Sempre. isso também. Sempre tem, De- né? é muito pro Ainda mais ambiente. pra mulher, né? Ainda mais pra mulher que é caruda, que vai, Sim. que, né, Que a gente sobe no falou salto e de vai. se precisar chuta a porta, que a Sim. gente quer falar, a gente quer fazer. Mas eu lembro muito de ser muito novinha e, tipo, ir com a galera que os empresários grandes da cidade, assim. O Wagner Lima foi tipo assim, muito legal comigo, eu falo até hoje dele, assim. Ele foi um cara muito gente boa, eu sempre tava ali pelo Milk e tudo mais. Uhum. Então, tipo assim, ele me apresentou pessoas, sabe? Assim, ele acolheu o projeto. Ai, sabe, cruzei com pessoas muito maravilhosas, que eu sou grata até hoje, assim, sabe? Mesmo com o projeto finalizando, a gente comecei em 2012. Tá. Lá pra abril, dia 30 de agosto, teve o coquetel de lançamento. Daí, dia 30 de agosto de abril, de 30 de agosto de 2012. Daí, depois até 2014, foram 2 anos de projeto. Daí, entre, né, o luto que veio com Aham. os juros, daí nisso eu já ficava em picos, né, tá, de animação, sei lá o quê, mais coisas dando certo, patrocinadores, a gente Uhum. chegou a fechar com supermercado, tinha parceria muito forte com uma agência de publicidade, que dava uma força muito grande pra gente, começamos como cliente, mas também, meu, era parceiraço, que é, né, do João Garrido, que hoje tem a Urso. Então, até hoje, tipo, eu considero um grande parceiro aí. Muita gente boa que realmente acolheu o projeto, E muita mas ao gente mesmo começando também naquele muita gente. Eu momento. fiz questão de trabalhar com quem tava começando. Eu bati na porta do João. Toma, ele tava Suzana começando. Vieira! Então, porque daí vamos começar junto, porque Vamos daí tem um começar, gás exato. de quem tá começando, né? E Então, um olhar que não tá viciado ainda, né, exatamente. no Então, mercado. teve muito isso, assim. Daí tinha também Márcio Miguel, que
pra mim também é uma grande referência quando a gente fala de moda aqui na cidade, de acesso à informação. Ele ia na São Paulo Fashion Week, né? E trazia pra sempre nossa TV esteve, local, assim. Então, tipo, a gente dava entrevista pra ele, a gente comentava São Paulo Fashion Week e tudo mais. Então, pessoas muito legais deram abertura, mas muita gente boicotou. Muita gente botou de lado, muita gente não entendia. Mas como assim você trabalha com esse tanto de gente? A questão de trabalhar em coletivo, pra mim, sempre foi questionado, assim. Por Uhum. que você tá trabalhando com tanta gente? Ai, não dá certo. Porque daí... Mas, E tipo... porque também não entendiam a horizontalidade da É, questão, porque o coletivo ele, hierárquica, né? teve essas questões também, que era uma relação, Uhum. obviamente, organizada, mas mais É, horizontalizada, e teve o boom dos coletivos em Jundiaí, que foi um foi. levante, foi uma revolução E para a fez cidade, né? toda a diferença Toda. na minha trajetória também. Porque daí, depois que eu finalizo depois não, um O pouquinho, modo quando eu tô ali etc. finalizando o modo etc, a gente começa a cobrir os eventos da Casa Colaborativa e alguns eventos, tipo, mais da cultura alternativa. Daí, Aham. quando eu realmente conheço o Grilo, daí conheço os meninos, né? O Bruno Otávio, que morava ali na casa. Daí eu me apaixonei por eles e como eles se organizavam, as intenções, a coisa toda. Daí eu fui conhecendo todo o restante, coletivo Coisara, eu falei, esse povo se organiza assim, que tudo. Daí eu fiquei apaixonada, enlouquecida, assim. E a gente começou a divulgar, mas chegou o momento, realmente, falei em voz alta, precisa fechar. Fez feira lá na colaborativa. Não, a gente tem um vídeo gravado, eu acho que é de Fazia algum muitas as evento. feirinhas de domingo. Sim, Daí o Bar do Raul, ele nasce dali, nasce nesse né? Porque daí a lugar. gente tem o bar da casa que sustentava, Uhum, né? Tudo aquilo, né? a E a casa muda de estrutura. lugar e tudo mais. Mas assim, eu me encantei pela forma de se organizar. Aquilo, tipo assim, era uma bagunça organizada, onde Uhum. realmente tinha uma liberdade de pensar, uma liberdade de relações, e a forma como falava, ai, perdão. E a forma como trocava-se de ideias, e como realmente as pessoas faziam acontecer. Sim, Mais do que ficar no campo das ideias e sonhar grande, era mão elas na faziam massa. acontecer. Eu falei, que é aqui que eu tenho que ficar. Daí eu fiquei. E E ficou, e fiquei, foi fui ficando. ficando. É. E quando veio a cobrança para você? Quando chegou a conta desse atropelo mesmo, dessa menina que com uma ferida e trabalhando e, obviamente, batendo cabeça, tendo que dar bico em porta, porque o falar de moda também e falar principalmente, a gente falar de imagem é falar de autoconhecimento. Total, É buscar os nossos total. porquês. Gente, falar de, né, de imagem, enfim, de posicionamento, não é só sobre você ter grana para comprar o que está na vitrine, que combina com você e ter um guarda-roupa coordenado, não é sobre isso, não é: "Ah, eu trabalho numa clínica, preciso vestir alfaiataria". Não é sobre isso. É um processo doloroso, inclusive, Muito. né, E de olhar depende para também, dentro. de olhar pra dentro, esse exercício e, né, e entender seus processos de amadurecimento, inclusive, Sim, né, de cada coisa no seu momento. É uma coisa que eu falo pros exato. meus filhos hoje, que é cada coisa no seu, eles completam, momento. Porque, né, porque tem que ser cada coisa no seu momento. Eu falei, né, tão novinha eu já me vestia pra poder passar ali uma credibilidade, pra Uhum. poder, né, conseguir, né, uma atenção ali pra poder vender uma ideia. Então, tipo, mas aí chegou uma hora realmente, quando o modo etc ele vai finalizando, é porque realmente eu já não tô aguentando mais ali suportar uma rotina, já não consigo mais levantar muito da cama, daí eu já começo uma síndromezinha do pânico, daí já não consigo sair de casa. Então daí realmente eu não O consegui corpo mais. parou. É. E aí também são épocas ou outrora, que ainda a questão de saúde mental não era posta como é Não. posta hoje. A gente está falando coisa de, sei lá, 10 anos atrás, que seja, mas era muito diferente. Se a gente for pensar em como as coisas mudaram nos últimos 5 anos, as conversas mudaram, né, socialmente nos últimos 5 anos, nos últimos 10 é um tanto quanto pior. Total, E mas eu falar de tinha saúde mental preconceito comigo mesma, falei: é. "Como assim? Eu que gosto de dançar e que Eu que sou falo". feliz. Tipo, como que, né? Porque tem uma cobrança: "Ai, Bianca, você não é assim". Não é, você é colorida e tal, você é É, alto astral, exato. sei lá o que, não. Não. Não, na verdade Não. minha sombrinha tá aqui, gente, aqui eu seguro a Ela onda dela é aqui pra bonita, lidar com talvez eu esteja vocês. ali só realmente extravasando, deixando Aham. transbordar o que tá doendo ali dentro, mas, foi bem um processo bem difícil, porque eu me cobrava de, tipo, por que que eu tô, tipo assim, não, é preguiçosa, ainda mais uma cobrança, tipo, eu investi dinheiro, Uhum. tempo, né,
idealização mesmo, de sonho no modo etc, né. Então, quando eu falo em voz alta que não dá mais, eu tô Dói. assinando atestado de fracasso. Fracassei. Então daí pra mim foi tipo assim, a fracassada, eu botei isso na minha cabeça e assumi esse papel de fracassada, assim, e fiquei. Deitou nele. Daí eu fiquei um tempinho ali, mas ainda fazendo as atividades com a casa, tipo, realmente me acolheu muito, então tá ali com o pessoal, vivendo aquilo e construindo, né, as oficinas, uma Aham. rotina um pouco mais Leve. leve, daí é o momento também que a gente, eu, Felipa, a Kai e a Alice, a gente funda o coletivo Confluências Uhum. também, que a gente Nossa, discute é moda verdade. a partir de uma ótica a partir da ótica da cultura, né, daquele Aham. viés cultural que a gente estava construindo ali junto da casa, né, tipo, a gente falou: "A moda precisa ser pautada aqui dentro". Então daí a gente construía, como é que fala? Ensaios fotográficos, mas eles tinham um recado que não era pra vender roupa, né. Então a Sim. gente fez um trabalho super lindo com mães, que hoje pra mim eu quase não consigo assistir, porque a gente era super novinha, assim, daí agora, pra mim, você fala assim: "Gente, a gente teve essa maturidade, essa sensibilidade de captar mães de diversas idades, com diversos perfis, assim, Aham. e fotografamos com os filhos e tudo mais". Os cenários dessas fotos eram os pontos altos, assim, que falavam muito sobre as crianças ou os filhos, né, tinha adulto, né, e também sobre essa mãe. Daí, hoje em dia, até a Kai brincou, tipo: "A gente precisa fazer um seu, né". Mas, assim, a gente teve uma sensibilidade, então a gente brigava muito também, porque a gente vai falar de maternidade, tá. Mas aí todo mundo ali com uma questão com a mãe e a coisa toda. Aham. Então foi importante, naquele momento, a gente ter essa discussão e se acolher ao mesmo tempo que a gente se cutucava, né. É uma amizade que tinha realmente Essa essa liberdade. liberdade. E a gente tá falando de produzir cultura, de produzir arte, então a gente precisava se provocar, né, e tanto que a Sim. gente não gostava nem de assinar. A gente tinha essa coisa: "Ai, não vamos nem assinar o nosso nome, vamos deixar uma coisa meio subentendida, vamos jogar no mundo". Tinha essa coisa, sabe, Ah, era mas gostoso. Deu uma maravilhoso salvada no também. momento que eu estava vivendo, assim, muito, né. Então foi tipo assim, depois do Confluências, daí realmente a coisa vai tomando forma, daí eu Aham. começo a atuar como consultora de estilo, que daí eu também, né, pra entrar no guarda-roupa dos outros tem que entrar no meu, né, e me Aham. aprofundar em mim mesma, daí então foi só provocação, um exercício de E autoconhecimento. como foi pra você esse momento de entrar no seu guarda-roupa, que na verdade a gente tá aqui, ó, voltando pra si, olhando pra si, porque também a gente tá falando de um período aí que a gente também vai amadurecendo, 8 anos de diferença lá pra quando começou, e é meio doloroso você desapegar de sonhos e desapegar de crenças, de quem você acredita, do que Tá. você de quem você é. Porque eu acho que esse é um lugar também, assim, de quando a gente olha nosso guarda-roupa. Eu tenho umas peças lá em casa que não eram para estar no meu guarda-roupa, eu não uso, já, sei lá, há uns 10 anos. Mas tem alguma Tainã ali que eu não quero Aham, largar ainda, entende? entendi Você teve super. esse processo também? Porque eu sou brechoseira, eu compro de amigas que produzem roupas, enfim. Mas tem umas peças ali que eu falo: "Nossa, essa Tainã precisa ir embora, não me pertence mais, vou fazer 45 anos, não tem nada a ver comigo isso mais", entendeu? E eu não consegui Tem ressignificar que estar isso. ali. Você teve esse olhar para suas Ai, coisas? tive várias vezes, assim, eu acho que eu tô principalmente agora pós-maternidade, né, mas assim, naquele processo eu não tinha nem guarda-roupa direito, porque você tá em depressão, sua roupa não fica no guarda-roupa, ela Aham, estava numa montanha sim. de coisa, então eu não conseguia nem visualizar, e eu costumava falar para as clientes que guarda-roupa perfeito é aquele que a gente sabe que tem dentro. Se a Sim. gente for numa loja, a gente lembra de tudo que tem dentro pra saber coordenar e tudo mais, isso é guarda-roupa perfeito. Porque daí você sabe que, né, você tá Aham, conectada com aquelas roupas, você realmente aquelas roupas fazem fazem sentido. E até sentido. quando não parecem não fazer mais sentido, né, até fala, a gente tem que ter uma caixinha né, de recordações, a roupa pode ser uma Sim, recordação, então normalmente quando eu faço a consultoria, a gente acaba fazendo ou uma caixinha ou uma gaveta, que daí tira da vista, no dia a dia a gente dói trabalha com menos. então eu tive Também que com fazer quilos. isso, assim, tanto que as fotos que eu comecei a usar para me divulgar como consultora, foi do meu guarda-roupa e tudo mais, né, da Uhum. minha organização, comecei a me usar ali E se de palestrou em exemplo. lojas também, Em né, para além dessa loja, shopping, eu shopping, lembro desse Senac, momento.
É uma Ai, que coisa que eu lindo. gosto de bater É, esse papo, assim, você de gosta ainda dessa gosto. exposição? Porque a gente estava falando da questão, né, da internet, Uhum. e você falou mesa de bar, para mim é a Aham. melhor rede É, social, né? mas eu gosto, eu gosto. E aí vem o trampo com moda, e aí vem uma maternidade. Daí depois do Confluências, daí eu entendo, né, já estava trabalhando no Raulis, Aham. né, fundou ali, eu me entreguei também ali, porque eu realmente entendi que, tipo, a gente, estava depois da ocupação, né, daí teve Uhum. Nossa, a algumas ocupação coisinhas. foi também um momento histórico na Foi, cidade, de muito, produção cultural, de produção de pensamento, de produção de foi fundamental. conhecimento, de E experimentações, pra gente se provar de que a gente é, que é e possível a de gente geração de conteúdo, é, muito meu Deus, conteúdo. foi E eu não lindo. digo nem só esses conteúdos que a gente fala geração de conteúdo, a gente pensa em rede social, né? Mas gerou conteúdo para a cidade de uma forma a discutir território, a discutir ocupação de imóvel A gente conseguiu abandonado, pautar a pautando. É, cidade, a gente pautaram, conseguiu pautaram. fazer isso, né, tipo, a gente conseguiu falar de cultura sobre uma outra ótica, né, que Sim. foge do território comum, né, dos espaços de teatro, né, dos espaços a gente ocupou um lugar, a gente entrou num buraco e e depois a gente abriu a porta para Uhum. todo mundo entrar, então e a gente dormia lá, a gente vivia aquilo, né, E desmonta a intensamente. narrativa que a cidade é para todos, que não é. É, E exatamente, a Ocupa provou exatamente. isso, que a cidade não era para todo mundo. Escancarou, né, escancarou essa realidade. A gente conseguiu por isso que eu falo, conseguiu pautar exatamente por isso. "Ah, é assim? Ah, entendi. Ah, vocês existem? Ah, mas é coletivo? Mas a organização não se imagina que aquele bando de louco é organizado, sabe?" Sim. Daí você pega as fotos daquelas assembleias, né, tudo decidido por votação, por maioria e depois de uma discussão você fala: "Meu, Mais organizado que foda". Câmara Municipal no período. Tranquilamente, tranquilamente, a galera sabe brincar, a É. galera sabe brincar. Mas, foi depois da ocupação, né, daí tem a parte também que te desmobiliza, né, porque realmente dá trabalho demais, as pessoas precisam Deu trabalhar, trabalho, mas coisa eu acho que toda. também teve a Fez seu questão papel. do espaço. É, que daí teve a questão burocrática ali da Teve a questão coisa, jurídica, burocrática, né, que isso também causa um desgaste. muito. Né, uma incerteza, um desgaste, a necessidade de você sobreviver Uhum. também, né, não só eu ia falar embaixo de um teto, porque ele malemar tinha teto, Uhum. mas de sobreviver e olhar a vida passando, e aí fala: "Gente, a gente não vai conseguir construir nada aqui financeiramente, o que tinha que ser É feito a isso. gente Uma hora a fez". água bate e começa a É, bater na bunda, né, e mas assim, a mas gente vocês fazia pautaram. super, conseguimos equipamentos, a gente fazia as festas que dobrava a esquina, todo mundo tinha que assinar o termo se Aham. responsabilizando de que a parede podia cair a qualquer momento, mas assim mas assim, a festa lotava e com essas Lotava. festas a gente conseguiu comprar equipamentos que tem até hoje, né, que continua fazendo muita coisa acontecer, assim, Uhum. sabe. Então foi muito importante. E depois vem a desdobramento, que é o Bar do Raulis, que eu Sim. falo que o Bar do Raulis pra mim, mais do que um comércio, mais do que um bar, pra mim É um realmente é um ponto de cultura, movimento. é. É, um ponto de cultura, é um movimento, porque a gente conseguia também discutir a questão, tipo, de um autosserviço que seja, de preservação daquele espaço, de gente, lixo no lixo, cada um cuida do teu, tá? A gente tá aqui, mas estamos juntos, a gente tá aqui pra te servir exatamente, a gente tá Uhum. aqui construindo algo em comum e construindo algo que não tem na cidade. Então vamos cuidar pra gente continuar tendo, porque, né, tem gente que tá fazendo investimento ali, que tá, né, então É diferente do uso pelo uso. exatamente. E ao mesmo tempo botava muita gente na rota do dinheiro, gerava renda, Sim. porque daí tinha o show, tinha os eventos e tudo mais, daí tinha que ter o técnico de som, o técnico de luz, daí tinha que ter muita gente para trabalhar naquele bar. Na portaria eram 3 pessoas, daí tinha o pessoal que recolhia o lixo, que normalmente era a galera que a gente foi fazendo amizade, que é a galera que vive na rua, né, Uhum. literalmente vive na rua, daí ficava por ali, daí pronto, daí já colocava pra dentro do time, daí a galera já ia, sabe assim, então ficava tipo assim, pra mim realmente a gente falou do case, que a gente não gosta dessas da palavra, mas assim, pra mim é realmente um caso, assim, pra gente olhar e falar: "É possível sim, pensar em empreendimento, pensar Aham. negócio e se colocar na rota do dinheiro e fazer chegar, né, o dinheiro ele realmente chegar na cadeia aqui da indústria criativa, tipo, é Porque a possível". gente também não falava de economia criativa, Era né. muito
muito brando, É. assim, era Porque muito. eu, assim, há 20 anos trabalhando com cultura e criatividade, esse lugar, ele ia para um lugar quase de hobby, de artesanato, Uhum. de, né, quando a gente falava de economia criativa, imediatamente não era linkado com negócio, era o artesanato que vendia a sua produção, uma coisa bem, eh, não organizada Uhum. ou não estava claro ainda nos discursos, nas Não tava, tipo, conversas, né, né. na É mesa de bar não tava. era um sentimento. Aham. A gente sabia que gerava Existia, emprego, mas gerava não renda, sabia colocar o nome, né. e a gente sabia que a gente precisava ganhar dinheiro, É, isso era fato. né. Então eu acho que o Housles também traz esse lugar de estabelecer a Ocupa, todo esse movimento que rolou nesse período aí, sei lá, 8, 10 anos, né, continuamente, principalmente na tua vida, né, que foi uma Uhum. coisa atrás da outra, É, assim, casada né. com o Japa, Casada fundou com o bar. Java ainda, né. E eu acho que traz, uma dinâmica para a cidade e para uma juventude àquela época Sim, que não estava super. posta, Que a galera nem imaginava nem que era possível. imaginava. Acho que ajuda nessa questão quando a gente fala de sonhar, de visualizar futuro, de visão mesmo, né, de olhar pra frente e falar: "Vamos construir, vamos fazer", e mostrar que é possível. Sim. Isso acho que deixa a marca. Numa lógica diferente dessa de exploração de Exatamente, mão é. de obra, né, sobretudo a gente está discutindo jornada 6 por 1 agora, Exatamente. então a gente discute mão de obra, a gente discute relação com o trabalhador, com o prestador, Total. né. Foi por isso que eu falo, foi muito importante, porque mais do que shows, a música, assim, que, né, Aham. guiava a Fora gente, isso, saudades palco, mas mas a gente tinha outras questões, né, a política estava ali dentro também, tinha atividades políticas, rodas de conversa, sim. debate e tudo mais, não que ainda não tenha, né, a gente tem outros espaços inclusive na cidade, né, ali sobrevivendo nessa dinâmica, eu falo sobrevivendo porque realmente está difícil, mas é tipo assim, mas era muito importante, era muito fundamental, assim, ter espaço, É. ter um endereço, ter um lugar. Quando a gente fala de território, é É sobre isso. isso. E a gente E a tinha. briga de território continuou Total. com o Raules. E continua, né? E continua, porque daí tem um monte de questão que envolve as burocracias do espaço, que determina a quem se aplica e a quem não se aplica, né. Não é sobre ter ou não Exatamente. ter burocracia, é quem está sujeito a ela. Uhum. Quem que Porque vai também é ser. a mesma coisa que aconteceu lá na Ocupa, né. Quem tem que cumprir a lei aqui? Aham. E o Raules passa por isso, né. Passa por isso e realmente é um sobrevivente até hoje, porque realmente, né, estar com a porta aberta e tudo mais, não podendo inclusive, né, levar a música, a coisa toda, né, Uhum. não tem mais o palco, que eu acho que o grande diferencial era o Era o palco, palco. né, a gente trazer artistas do país inteiro, assim, da cultura independente, né, artistas independentes, Uhum. deixar ali próximo e tudo mais, meu, não tem mais. É uma coisa E que eu ao realmente mesmo sinto falta. tempo, o Raules tá lá fazendo o bar do Podpah. E tá fazendo o bar do Podpah, e tá não, e continua ainda, né, sendo porta de entrada para debates políticos, quando se Sim, pensa, né, outro dia o Boulos estava lá lançando livro, sim, eu quando se pensa fui. em espaços e territórios onde a esquerda, ela consegue sentar à mesa tranquilamente e se Sim, assumir de esquerda exato, é é no lá, Raules. é lá. Eu falei do Podpah, enquanto gestão de Ah, negócio, sei, né. aham. Imagina quantos bares de Jundiaí desejariam a visibilidade de estar num No grandão. empreendimento, porque é isso, ninguém quer calçar o calçado e trilhar o caminho, todo É, mundo quer o resultado. e que é na hora. E quer o close. Uhum, Né, então uhum. não é sobre a construção de uma vida, é sobre o close, Exatamente. né, Então então esse por que lugar que é eles estão lá? muito merecido. E tem, né, a Total. caipirinha de A rúcula, né, que caipirinha eles eu falo, né, premiadíssima, gente, ai, fé nos malucos mesmo, né, porque é fé nos malucos. ainda bem, sabe, que tem um monte de doido nesse mundo com vontade de fazer. Uma caipirinha de rúcula tipo assim, eles né, conseguiram um lugar ali, né, na premiação Aham. muito importante, com um De troféu. Isso abre portas também, né, total. dá um gás na coisa, né, como negócio para além de tudo isso que a gente já É. falou, né. E foi muito bom fazer parte de tudo isso, ver de perto, né, essa construção e tudo mais Você de pertíssimo, né, você com o aí japa eu ali, nossa, de pertérrimo, né, com de as dores e os pertérrimo. Pois amores e os é. sabores, Pois é, né. até hoje, né, o Japa fundou ali com os meninos, né, com o Bruno Aham. e
chave com o Grilo na época, né, depois, hoje em dia, a frente é só o Bruno mesmo, Uhum. mas eu sigo firme e forte com o japonês aí 10 anos, fazemos 10 anos 10 de anos. casamento este ano, Uau. 2 10 filhos. anos, 2 filhos. Quando chegou o primeiro? Como foi a gravidez para você? Como que isso bateu? Porque, ok, tá num relacionamento, a gente sabe, eu não sei porque eu não sou mãe, né, mas escuto relatos. Mas a maternidade, ela muda. A Transforma. questão da sua independência, a cabeça, o olhar para a vida, de não ser mais sobre você. Como que a maternidade bateu para você? Ma De Bianca pronto, mãe. a maternidade ela me salvou, porque aquela questão, os picos da depressão, eles foram, Uhum. né, indo e voltando, então eu estava muito mal mesmo. Estava realmente medicada, começando, tipo assim, acabado de adaptar o remédio, sabe, assim, aquela fase Aham. difícil de adaptação. Passei por ela, descobri que estava grávida, tinha que suspender o remédio. Agora que deu certo meu remédio. Agora que estava a coisa caminhando. Mas daí, Maguzinha, Maria Augusta estava a caminho e foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido naquele momento, assim, que por mais que realmente me deu, como não era Outro mais só sobre start. mim e eu precisava, né, tá, tá bem, me pegar a algo, né, enquanto eu não Uhum. estivesse bem, então foi uma forma de retomar pra família, de retomar pra minha mãe, que a gente, né, estava um pouquinho afastada, então, Separada. tipo assim, ressignificou muito nesse sentido, né, eu acho que até nisso, eu acho que eu não posso nem falar só sobre mim, quando a gente fala, né, tipo, de olhar pra nossa mãe, a gente passa a olhar com outros olhos, olhei com outros olhos para as minhas tias, pra minha avó. Rolou uma ressignificação das relações e perdão, é uma palavra muito forte, mas um entendimento, não da sua mãe, mas daquela mulher, porque tem esse lugar de olhar Completamente, a até gente não hoje. olha a mãe como, mulher, a gente olha como mãe. Não, vai perguntar pra minha terapeuta, ela Terapeuta na mesa aqui pra é fofoca sempre culpa da amanhã. mãe, entendeu? Sempre culpa da Mas é mãe. sempre culpa da mãe. É. Então, tipo assim, com a minha mãe foi realmente importantíssimo, assim, pra eu enxergar ela como mulher. O Aham. feminismo e a maternidade me aproximaram muito e me levaram pra um caminho, pra um despertar de respeito com a minha mãe, com a Figura. individualidade dela, com a figura dela no mundo. Porque é tão difícil a gente aplicar o feminismo à nossa mãe, à Muito, nossa é muito avó. mais fácil fora de É muito casa, mais fácil fora de porque a gente casa. tem que curar várias coisinhas pra Exato. gente fazer firmar o De entender pacto as das gatas, escolhas, né. pois é. Então, tipo, são muitas camadas e me ajudou muito, assim, ainda mais gestando uma Uma menina. menina, Maria Então, tipo assim, Augusta. muitas coisas passam na cabeça, né, muitas coisas. Então, tipo assim, é isso, não tem pra onde fugir. É isso, então vamos encarar, vamos aprofundar. E eu E você aprofundei. maternou mesmo, né, você deu uma pausa, Eu dei uma se pausa, mas, retira. mas o trampo com moda ele já existia ali em Uhum. 2017, daí eu engravidei em 2019, daí eu fazia, né, as feiras de trocas, já fazia, eu fiz encontro de brechós, né, esses eventos, né, Cine Debate, Uhum. esses eventos que reúnem, né, o pessoal, que no final das contas a ideia é sempre bater um papo, né, Juntar todo juntar a mundo. turma. Então eu fazia esses eventos e tudo mais, trabalhava no Haulis, mas daí depois vem a gestação, daí tem esse período realmente que eu saio de cena Aham. e que eu vou realmente me cuidar. E depois que a Maria Augusta nasceu, Pandemia. pandemia, ela tinha 6 meses. Daí tipo, eu não tinha nem muita opção, né. Aham, Mas eu teve que se lembro de: recolher. "Kátia, me encaixa", eu já estava também com a tomada cultural, fazendo feiras de Aham. troca. "Kátia, me encaixa", 15 dias a criança tinha. Eu já estava tipo: "Kátia, eu quero trabalhar, o que vocês vão fazer agora? Eu quero ir". Teve o Festival Rúcula, né, que ameaçou Aham. acontecer, né, aquele bafo todo. Nossa. Ia ser tipo assim: "Ai, meu pós-maternar aí que eu Estrear vou". em grande Eu estilo. ia fazer a curadoria da feira criativa, daí eu falei: "Ai, daí não rolou", sabe, assim, tava tipo, ai, realmente tudo me levando, tipo, vai Fica em cada coisa casa. no seu É. momento, né. Daí veio a pandemia, Tatuou cada cada coisa no seu coisa no seu momento. momento. Não, tem Tem um um hoje quadrinho. É, tatuado hoje. aqui, que é tipo assim, que é realmente pra ter um hoje, pra lembrar. É uma pessoa um pouco ansiosa. Mas a maternidade, ela me serviu, ela me chocou, né, depois que veio tudo, daí passa o neném, visita, não pode mais, a coisa toda, daí você Aham. vai começa a assistir as pessoas pelo Instagram, você tá ali vivendo sua vida, daí cada um vive. A maternidade, ela me chocou. Daí começo a ficar mais atenta
ao tratamento para com as mães, daí você começa a estudar mercado de trabalho, a coisa toda, como que eu volto, daí você fica. Ah, tá. Tantos por cento da mulherada não Não consegue consegue se voltar. Ah, recolocar. legal. Ah, elas são demitidas. Ah, que legal. Ah, então, trabalho não remunerado, invisibilizado da dona de casa, porque eu virei dona de casa. Claro. Quando eu me toquei que eu virei dona de casa, eu fiquei Ficou puta? horrorizada, fiquei muito puta. Falei, eu não sou dona de casa, nunca fui, nunca quis. Mas eu era. A realidade era essa, eu era dona de casa. Ainda que já pra parceira, coisa toda. Eu era dona de casa. Essa era a minha realidade. Mãezinha, dona de casa, fazia lanchinha, coisa de introdução Bem alimentar, do tudo lar. colorido. Não, eu fiquei insuportável. Eu quero, tipo, quer pra ser dona de casa? Eu vou ser a melhor dona de casa. Daí eu queria cuidar da casa, deixar tudo. Eu comecei a, tipo, me filtrar. Se enfiar no. Daí, só que depois chegou o momento que eu falei, não, eu preciso do modo etc. Ele não. O modo etc. ele nunca morreu, assim. Aham. Daí eu comecei a montar meu cantinho lá e comecei a fritar. Falei, o modo etc, ele tem um formato ali meio confuso. Eu não consigo explicar hoje, né, para as Qual que é o pessoas formato? que o Trampo com Moda é, né? Em 2019 a gente fez, né, o festival, né? Então deu uma dimensão, né, do que poderia acontecer com o Trampo com Moda. Foi Na Sala Elis Regina, lá no na Argos, Argos. junto com o Có, que a gente fez ali bonitinho. Foi um evento muito bonito, muito lindo. A gente trouxe Gustavo Silvestre, Aham. que é o cara, tipo assim, além do trabalho maravilhoso como designer, né? Ele tem o trabalho que ele faz nas penitenciárias, Sim. né? Com o Ponto Firme, que é maravilhoso. A gente trouxe ele para dar esse depoimento, né? Compartilhar a experiência. A gente trouxe muita gente De novo, legal. trazendo claramente a questão política para dentro da Sempre. pauta. Sempre Cutucando. cutucando, trazendo a moda. Realmente, a minha intenção sempre foi trazer a moda nesse protagonismo Aham. do debate, das relações. Das relações sociais, Pra tirar essa políticas, máscara da estéticas. moda de, tipo, já que ela pode ser realmente esse Uma monstrão, ferramenta mas é uma mesmo. ferramenta. E a gente precisa subverter, tá? Eu trabalho muito a moda a partir Da da ótica da subversão. subversão e da contracultura, né? Então, com o festival deu essa dimensão. Só que daí eu não conseguia explicar como negócio o que era o trampo com moda. Falei, daí eu me dei conta disso. Eu preciso explicar pro mundo. Agora eu preciso. Essa skin Aham. de empresária, ela precisa vir à tona. Até mesmo pra eu explicar o que eu faço. Consultora de estilo não cabe aqui dentro Eu vendo o que exatamente? Porque é isso, Ah, né? Você tem que determinar qual que é o produto que você vai colocar exatamente. na tua vitrine, né? Daí eu De passo a criar um empreendedora. negócio mesmo. Daí eu começo a realmente a pensar o trampo com moda como um negócio. Mas aí eu começo a rabiscar, comecei a rabiscar parede, e muito, tipo, e curso de YouTube, curso Aham. online, a coisa toda dentro do que era possível ali, né, com a criança. E fui rabiscando e tomando forma. Eu já tinha a ideia de transformar numa cooperativa. Aham. Nunca quis o trampo com moda só pra mim. Pra mim não faria sentido, porque ele nasce da dor da consultora de estilo. Uhum. Da Bianca, consultora de estilo, que tem dificuldade de vender o seu serviço, porque as pessoas não têm um entendimento claro sobre o que é moda, o que é estilo. Então, tipo, era muito difícil vender. Teve que fazer o quê? Teve que fazer psicologia, não é? Você tem que fazer mais 3 faculdades pra você conseguir. Até conseguir ser lidar com validada tudo. ali e conseguir entrar num lugar, assim. Mas era muito difícil, até pra colocar o valor. Né? Por Porque curso de consultoria, gente, não é barato. Porque virou também teve um boom das consultoras de moda, de A estilo. gente tá vivendo a ascensão dessa profissão agora, porque todo mundo é um produto, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá preocupado com a imagem. Então, daí Exato. agora realmente é onde É o a boom. coisa cresce, sabe? Mas o primeiro curso que eu fiz de consultoria de estilo, de imagem e estilo, foi em 2012. Fiz ali paralelo com o. Tá vendo? É doida mesmo, né? Aham. Com o moda etc. Ali eu fiz meio paralelo ali, enquanto eu tava planejando o moda etc. Daí depois eu faço um outro em 2015, né? Um pouco mais abrangente e tudo mais, mas eu era usada como o que não fazer. Eu era o exemplo da sala. O que não faça. Não fazer, porque a questão não da proporção. Eu sempre questionei, inclusive, a minha profissão. Qual que é o que a consultora de estilo faz no mundo, exatamente. Porque eu sou da época que a consultoria de estilo era atrelada a curso de etiqueta. Sim, Então era sim. aquela coisa muito elitista. Aquela coisa da família Scarpa, né? Muito. Põe É essa como adequar roupa e pessoas. usa esse garfo, né? É como Adequar enlatar, pessoas, adequar as pessoas, falar pra elas o que é certo e errado. Eu sempre Então, questionei isso. esse tá lugar eu vendo? acho maravilhoso, porque a gente vê a busca das pessoas por uma identidade,
até pela questão da internet, todo mundo tem que estar posicionado. A gente escuta muito sobre posicionamento e autoridade na internet. Faça aqui o colorismo para ver o que, que você pode, o que, que não pode usar. Várias É isso. ferramentas, vários produtinhos para você comprar, para você descobrir como você deve se posicionar, a imagem que você quer passar e beleza. Só que rola uma padronização Uhum, muito. geral, porque para essa galera que vende, a embalagem vai pasteurizando também, né? A gente entrou aí numa era das alfaiatarias. Para você ter autoridade, tem que estar na Girl boss. alfaiataria. Aí viramos a questão de minimalismo A total. clean girl. A clean. Agora a gente já vê uma outra dinâmica acontecendo. Agora tem a questão do wellness também, né? Não, esse é Então, o novo luxo, o novo né? luxo é você ficar o dia inteiro de roupa de academia, Exatamente. É você né? poder ir à academia. Que mostra que você tem tempo, porque o Tem luxo é ter tempo, tempo. exatamente. Esse é o Né? grande. O mote É. agora da informação de luxo, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que moda realmente não é só roupa, porque é realmente, tipo, o que está na moda, o que está em voga, o que está em alta e por que que E está porque em está em alta, né? alta. Porque tem Mesmo várias indústrias se beneficiando das tendências que ficam Mesmo vigentes. porque as Maison também, elas estão mudando um posicionamento que não é só sobre roupa, então tem o café, é sobre a experiência, Sobre né? experiência, livraria, Livraria, então você cafeteria. alcança um alto padrão, você lida como uma Uhum. pessoa que tem um alto padrão de vida, quando Como é que você... tem aquele negócio? É o capital, como que eles estão falando agora? É capital cultural? Capital cultural. Ah, é porque você precisa ter capital Capital cultural. cultural. Então, daí, abra o livro lá na Louis Vuitton É, o seu e livro. adquira o seu capital, Exato. o seu capital cultural. E tem gente vendendo isso agora. Ai, curso de repertório. Que coaching, né? Que coaching, né? A cotização que tem Bianca! pra todo mundo. É só escolher a vertente. Mas é verdade, não é? Todo mundo virou produto, a coisa toda. Daí, quando a gente fala de performance, É isso, todo mundo performando. porque senão você não alcança, senão você não consegue, senão você não chega lá. Não comunica, né? Ah, gente. Eu achei que fosse essa coisa, né? Eu achei que fosse parar nas estantes de livros vendidos por metro para live na pandemia, né? Porque teve esse Não, momento, pessoal, né? não para. Esse momento da estética mesmo, de o que você quer comunicar. Eu lembro que tinha sebo vendendo livro por metro para você colocar na sua estante para live. Nossa, é verdade, tinha um cenário Cenários. específico, né? Então, assim, o quanto de planta artificial a gente vai ter que ter para provar que a gente é de verdade, para fingir que a gente é de verdade. Exatamente, exatamente. A gente tá realmente se enlatando, a gente tá se padronizando para poder se inserir. Sim. Só que quando que a gente realmente fala de autenticidade, até a palavra autenticidade agora também. Esvaziada. Porque daí o que é autêntico? Você vai ver a autenticidade, tipo, você fala, meu Deus. E as pessoas não têm mais. E aí a gente vê isso também na moda, na arquitetura. As pessoas vão perdendo referência. Eu sempre lembro da entrevista da Anitta, quando ela fala que ela começou a fazer plástica, e o pai dela fala: ai, minha cara. Não! Não sou sua cara, Definitivamente papai, não. sabe assim? Isso como piada, né? Que as questões estéticas também vai mudando o nosso rosto e a gente vai perdendo aquele. Olha, a cara da mãe, a cara do pai. Uhum. As casas também estão perdendo a estética do território, dos materiais onde ela está Sim. inserida. E a roupa, a mesma coisa. Você está perdendo lastro com o lugar que você vive, com a sua história, Com a sua né? história. Tem gente que tá querendo apagar a própria história. A gente falou do fracasso aqui. Aham. Hoje em dia, tipo, ou você Aula de fracasso. aceita e usa isso, né? Tipo, fracassar também faz parte, né? Total. Faz parte. Aliás, vai abriu um museu do acontecer. fracasso no Canadá que eu achei Ah, ótimo. jura? O Museu do Fracasso. Porque a gente tá também, a internet tem muito a Maravilhoso. história dos vitoriosos. Não, Só vitória. Só vitória. Então, eu acho que essas histórias, elas são mais edificantes, na verdade. O dia que eu errei, o dia que eu não dei 100% de mim, Então. o dia que eu procrastinei, os meses que eu procrastinei, enfim, eu Aí acho que vai, tudo né? isso nos humaniza e Gente. nos ajuda a buscar quem a gente é E também, a gente né? vai, provavelmente, a gente vai fracassar mais do que vai conseguir conquistar realmente o objetivo. Porque eu acho que no final das contas, o que importa mesmo é o meio do caminho, né? Sim. Esse lugar do trabalho com moda, nesse âmbito que você tá, de cooperativa, né, do trampo com moda ter se tornado algo que é maior do que aquilo que começou, mas tem a mesma essência, né? E a Bianca, consultora de imagem e estilo, como você tá posicionada hoje? Como você consegue se posicionar? Porque a maternidade veio, então a dona de casa
brotou, veio enfim. também. E nada disso vai sair de você. Não. Acabou, já tá É a minha posto, né? história. Então, como que você se articula hoje enquanto profissional nesse mercado com esses novos olhares que você tem? Adivinhando dessa vida toda que Ah, você gata, viveu, esses foi 30 foi anos em todo 10. um processo, né, que daí eu fiquei quase 5 anos, eu amamentei Aham. quase 5 anos da minha vida também, porque depois vem Joaquim, né, Maria o Augusta e nosso Joaquim. Giuliano, né, que, né, estava de Giuliano, não desestimulando, hein, gente, não desestimulando, é que simplesmente aconteceu. Daí tem a piadinha do Giuliano, Juliana mas é é, ótimo, gente. Vou Giuliano. usar, vou fingir que é minha. Porque realmente eu não estava esperando, entendeu? Ele veio Aham. quando eu estava tipo assim, ai, eu mesmo, né, Retomando. retomando, pensando, ah, escolinha e tal, a pandemia, a gente tava dando aquele fôlego de tipo, ai, vai, estamos pro final. Daí vem o Joaquim, o Furaquim, tem vários apelidos ele. Mas daí veio o gatinho, daí depois eu fiquei esse tempinho, daí a primeira coisa que eu fiz foi sair tomar café com todo mundo. Tipo assim, comecei a mandar mensagem, eu não sabia o que estava acontecendo na cidade mais, assim, sabia da internet e tudo mais, mas como eu falei, né, rede social pra Aham. mim é É bar. boteco. Daí eu comecei a o pessoal até brinca do trampo com moda, falou assim: "Ah, você também foi tomar uma cerveja com a Bianca?" Eu também fui lá tomar uma cervejinha, um cafezinho, né, era só um café, né, olha a gente veio parar, né. Na última reunião foi todo mundo: "Ah, foi assim", todo mundo, é o modus operandi dela. Mas eu fui trocar ideia com todo mundo pra saber o que estava acontecendo, pra saber como posicionar o trampo com moda, porque eu tinha ideia. Só que Aham. as pessoas, elas precisavam, entender a ideia e a ideia precisava fazer sentido ainda pra situação atual. Sim. Daí realmente, tipo, muita coisa não tinha mudado e muita coisa a gente tinha As perdido. mesmas portas, com algumas com É, menos janela, né. exatamente. A gente estava até pra mim foi aterrorizante chegar no rolê e ninguém dança. Acabou. Eu lá falei: "Gente, ninguém dança, Não. vocês não dançam?" Eu, tipo, aquela mãe, né, que ficou ali trancada dentro. Falei: "Por que que vocês não estão dançando? Ninguém mais dá beijo na boca, vocês não estão". Pandemia também, né, todo um negócio, Aham. né, vivi um processo de pandemia, né, todo o restante estava ali, viveu outro, né. Outros. Minha terapeuta que falou. Daí Meu foi terapeuta que pau me contou. me contou, porque foi uma pauta também que eu fiquei chocada. Eu fiquei muito chocada como realmente a dinâmica tinha mudado das relações, a forma da Total. gente enxergar rolê, porque eu sempre levei rolê também muito a sério, né. Então, do tipo assim, eu falei: "Gente, como assim que é nosso ponto de encontro, a coisa toda, ninguém mais dança, não tá todo mundo em borocochô", daí todo mundo meio desestimulado, daí ninguém queria mais se comprometer muito, daí a gente já estava nessa lógica, né, todo mundo tinha virado empreendedor, daí quem não tinha virado empreendedor já tinha virado PJ, daí já estava a gente já estava nessa uberização da coisa, Uhum. muitas coisas tinham mudado, mas ao mesmo tempo tinha Uma faísquinha uma ali. faísquinha, tinha um negócio que eu entendi que realmente só precisava de um empurrãozinho, alguém ficar lá provocando, instigando. Aí eu comecei a fazer isso, de instigar o povo, tipo assim: "Ah, vocês não acham que é?" E eu fiquei E muito se, e se gente? daí E comecei se? a dar uma instigada, assim, na galera, porque trampo com moda ficou, né, Nesse lugar da né, porque ideia. na internet ele não. Daí eu comecei a fazer o quê? Fiz umas fotos, peguei todo meus documentos, tudo foto antiga e comecei a criar um mood board, que eu chamo Uhum. de mood board, que tá lá no Trampo com Moda, inclusive, os últimos Uhum. posts. E realmente eu comecei, tipo assim, normalmente me apresentam como artista, vou dar uma palestra, vou fazer uma roda de bate-papo, artista. Eu falei, gente, eu não sou artista. É sim. É Daí agora produtora cultural, é eu artista. tô assumindo, Assume. entendeu? Ah, eu sou artista então. Daí tipo, eu falei, vou pensar então com a cabeça de artista, que é realmente a minha galera, assim, é com quem eu corro junto, realmente essa Com é quem a você lógica, troca. com quem eu troco. Então vou fazer uma construção, um processo criativo, que eu consiga divulgar na internet, eu consiga falar sobre como foi. Então eu comecei a pautar algumas questões que me travavam né, a seguir com o trampo com moda e que Uhum. foram muito determinantes e que são determinantes, né, no direcionamento que eu dou no trampo com moda. Então eu falo de maternidade, eu falo da perda do meu pai, que também era uma figura política na cidade. Daí eu começo a trazer alguns pontos que eram feridas, e eu falei: "Se eu não superar isso, se eu não puder falar abertamente sobre isso, então eu não vou conseguir conquistar tudo que eu tô me propondo a conquistar com o trampo com moda", porque a gente deve Usarei, provocar abrirei todas muito. as minhas É, gavetas e foi usarei literalmente isso. tudo. Daí eu fotografei minhas lembranças, fotografei, tipo, chamei a Iris, né, que Uhum. tá com a gente no trampo com moda também, fotógrafa, e chamei ela e a gente fez esse trabalho, que daí eu comecei a movimentar as redes sociais do Aham. trampo com moda, em paralelo eu estava
tava nos bares, trocando ideia com a galera, chamando pra perto, tipo, ai, como que vai ser? Eu falei, então, como que vai ser? Que você tá fazendo? Daí eu comecei a perguntar, né, devolver pras pessoas, como você Como você tá se pode? vendo? Taca no espelho, Porque as sentou pessoas não têm comigo? mais tempo. Não tem. E o trampo com moda, que eu falo que a maternidade me chocou, porque fala-se de uma exclusão. Eu falei, gente, eu tô muito fora, tipo, Aham. do mercado de trabalho. Eu tô muito longe. Eu tô muito, tipo assim, tô muito lascada enquanto mulher, enquanto, tipo, mãe, sabe? Enquanto Enquanto mulher empresária. preta. É, tipo, empresária. Como que eu vou me assumir empresária? Como que eu vou convencer esse povo? Eu também não tenho esse tempo mais, né? Meu lado é mãe. Porque se a criança ficar doente, eu vou É ter que mãe. parar tudo. Não tem. Eu sou mãe. Daí o trampo com moda, ele vai. Hoje em dia, né? A máquina não para. Temos braços, temos mentes e corações. Mas até outro dia era. Você. A gente congelava, parava, porque a maternidade ainda é minha prioridade. Mas o trampo com moda, ele foi tomando forma assim. Eu fui entendendo que as pessoas, elas não tinham mais tempo para se dedicar à construção coletiva. Não era só uma questão neoliberal. E Aham. não, elas não têm mais tempo. A gente tá falando de escala 6 por 1, a coisa toda. Começou realmente a comer. Isso, a comer o tempo das pessoas, né? Elas realmente vendendo tempo e ainda a conta não fechando. E as pessoas muito preocupadas e se distanciando da política. Se distanciando do debate político. Aham. Então eu falei assim, a gente precisa criar uma organização onde a gente consiga conciliar tudo isso. E a gente vai criar um outro ritmo, a gente vai provar pra gente mesmo que é possível fazer a construção coletiva num outro ritmo. Então fica sendo o lado B ou C ou D das pessoas, só que, tipo, tá atrelado politicamente, tá atrelado a Tem um fazer, contexto. a fazer a arte, ter esse outro lado das pessoas que tava um pouco descansando. Fui lá dar uma cutucada. Que é um lado até de cura, né, Bianca, da gente viver num país que fala: "Ai, é difícil ser artista no Brasil", Uhum, né, e quando a gente fala: "É difícil ser artista no Brasil", não fala só da pessoa que canta, que dança, que se apresenta. A gente fala de produtores, a gente fala todo de todo um mundo. staff, de iluminador, de tudo que envolve a cadeia criativa, Uhum. né, do fotógrafo, enfim. E eu acho que trazer essa reflexão, ainda sobretudo nesse momento que a gente teve uma reviravolta também, a gente tem uma secretaria de economia criativa dentro do governo, então, Sim. pensando enquanto política pública, que a gente tem uma luta por orçamento dentro da cultura, que daí inclui também a questão da moda, que está dentro da Tá área da dentro. cultura, Uhum. que, né, demorou, mas chegou esse momento desse olhar. Então a gente também está discutindo dinheiro. A Sim, a gente gente tem tá que brigando por começar. orçamento e política pública, E a né. gente tem que parar de ficar com medo de falar de dinheiro, inclusive, porque quando a gente fala de Exato. esquerda, fala política e fala de. Pô, Gente, tá gente, liberado a esquerda ser rica, tá? pode passar pra cá, pode. A Pode gente contratar. solicite o Media Kit. Mas, tipo assim, porque Não, mas é isso. realmente a gente Mas precisa esse pra sempre foi viabilizar. um problema que eu sempre enxerguei essa questão dessa esquerda jundiaiense, né, Uhum. que ficava num lugar de colaboração quando dá, mas na hora que rolava dinheiro, pagava uma galera que não tá Que não nessa tava. roda, não fazia a roda Não tinha girar. uma distribuição justa. Exato. Então esse lugar sempre foi meu ponto crítico na cidade de: "Ah, parceiro, 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 tem dinheiro, paga outra pessoa". Eu sei, Incrível, assim, né? passei muito Incrível. por isso, aquele lugar de você perder a Entendo. inocência, né, de achar que a Uhum. gente vai contribuir para um ecossistema, e na verdade, isso a galera da direita faz muito, 1000 vezes melhor do que a É, galera do campo progressista. a gente precisa assumir. Né, a gente precisa assumir Uhum. isso e fazer essa crítica mesmo, né, e pra gente fazer a roda girar, pra gente conseguir apoiar os nossos, da gente conseguir fazer com que essas construções, Uhum. que não são de hoje, Exatamente. tenham sustentabilidade, não é a palavra da moda? Exatamente. Falar de O verdadeiro sustentabilidade? significado, no final das contas, disso, sustentabilidade, é isso, né? É realmente a coisa se sustentar, não é só realmente pintar de verde. Sim. É realmente como é que tá. O que adianta a gente fazer? A gente faz agora o festival Os Quero Moda Circulando. E que adianta fazer um grande festival, e tudo mais, se tá todo mundo por trás, adoecido, ou não consegue, ou não vale a pena. Por isso que agora realmente a gente focou esse tempo de, tipo, entender o negócio, entender Sim. essa estrutura, onde cada um realmente, a cooperativa ela já vem também com pré-requisitos, né? Também, Aham. né, de formalização, fica mais fácil da gente se Se organizar. organizar. Então a gente trabalha com GT jurídico, né? A gente tem ali um advogado, o Vargas, beijo Vargas, que realmente eu falo, gente, uma das primeiras pessoas que eu procurei realmente foi O Vargas. advogado. Porque não dá pra pensar estratégias sem pensar lei, sem pensar até
até onde a gente Sim. pode ir, ou se a gente vai meter o louco até onde a gente, né? Até onde a gente pode meter Até o onde a louco gente pode sem meter perder o réu louco, primário. entendeu? É, que ela tem que fazer bonitinho. Daí tem o jurídico, a gente tem a comunicação, que engloba, né? Desde social media, Aham. design e tudo mais. E a gente tem estratégia, que daí tem direção criativa, daí tem estrategista, daí tem promoção de eventos. Só que agora que a gente tá construindo, agora a gente tem o GT de moda, e o GT recém-inaugurado, que é de recursos humanos, para cuidar do nosso time, né? E uma Sim. vez com o CNPJ, fica mais fácil da gente Organizar organizar tudo. isso, né? Pensar um plano de saúde, pensar, fazer uma parceria aí com alguma clínica, fazer um valor social para atendimentos psicológicos, Isso o é nosso muito próprio Gym importante. Pass, entendeu? Dá pra gente começar a viabilizar esse bem-estar, que é o que a galera busca também, às vezes, nas empresas, às vezes não tem, porque É PJ pejotizado. não tem, né? Então, daí tem muito disso, e a gente avalia isso juntos, né? E a gente vai construindo esses caminhos juntos, assim. Então, agora é esse ano que a gente realmente vai fazer a estreia. Porque todo esse período da maternidade foi de planejamento. Depois do Nasceu. planejamento, fui pra ação, mas assim, eu fui montar meu time. Daí agora a Que gente a tem um gente é um time. lugar que eu sempre falei muito, né, até fui fazer MBA em gestão de pessoas e RH, porque a gente tem que é tudo sobre pessoas, no final, É, Bianca, é tudo sobre pessoas, exatamente. né. E eu sempre falo que grande parte das nossas questões de saúde mental tem a ver com a nossa falta de estrutura financeira. Não digo que não tenha outras questões, né, envolvidas, mas eu acho que quando a pessoa tem uma estrutura financeira, Possibilita, possibilita ela pagar viabiliza. terapia, Uhum. possibilita ela viver de uma forma mais saudável emocionalmente, fisicamente. A gente adoece muito Não, tá por todo conta do mundo, material, né. em algum nível tá todo mundo adoecido, Sim, né? A gente tá falando das telas, mas em algum nível a gente tá adoecido, a gente tá. enquanto sociedade, né. Tá complicado, sabe? Então, se a gente não colocar, realmente as pessoas, priorizar as pessoas, a gente fala muito no Trampo com Moda sobre, tipo assim, trampo com moda não é pra ser gatilho pra ninguém. Não tá Sim, dando conta, você não estar avisa. bem já, já é o suficiente pra parar as máquinas. Então, por isso que a gente tem bastante gente, porque se um não puder, vai ter o outro. E Sim. a coisa toda ali dividindo as funções, cada um fazendo um pouquinho, a gente faz muito. A gente não precisa que a pessoa se entregue ali. Não, faz um pouquinho, vota, dê sua opinião, questione. Só de você questionar e construir, trazer Já sua faz parte. experiência, seu conhecimento para perto, já é muita coisa. E é assim que a gente está criando o estatuto, é assim que a gente está criando o regimento interno, é assim que a gente está construindo o nosso caminho. Porque daí a Uhum. gente, né, realmente formaliza a coisa, que a gente sabe que relações humanas também, né? É o fight, né? É o Tem fight. também Não, tem a e já parte teve a das experiência, eu acho picuinhas. Eu brinco que Jundiaí é uma cidade picuinhenta. picuinhenta. Nossa O condado senhora. é difícil. Meu Deus do céu. E eu me coloco neste Aham. bolo, porque eu moro aqui, sou daqui, nascida e criada, né? Fala o gatinho, o Então, pintinho, ó, então a gente faz parte exatamente. A desse gente, bolo. a gente faz A parte. gente não Pode se ficar retira da tirando, não crítica. pode, né? Mas Mas eu aí, acho mas é. importante formalizar, até pela experiência que você teve com o coletivo, com confluências, né, que você falou: "Ah, a gente se provocava, brigava". Cara, e tem um momento que eu acho que a gente tem somos adultinhas, né, Bianca? Exatamente. A Dá pra gente superar as coisas. e a gente precisa ter um respaldo jurídico, um Uhum. respaldo, contábil, porque quando você tem 20 anos e faz apostas, você está sujeito e você tem para perder. A gente não Aham. quer perder, mas a gente tem um fôlego. Tem. Chegou um momento da vida, você tá com as crianças, Dá mais você tempo. tá não é nem só sobre tempo, é sobre o teu limite enquanto mulher, entendeu? E eu acho que isso É escolher tuas também batalhas, né? escolher tuas batalhas e também te traz um respaldo, porque a gente sabe como o mercado funciona. É. E a gente sabe que quando entra dinheiro também as coisas passam a funcionar diferentes. Uhum. Então, por mais que a gente O dinheiro começa a pautar ali, né? o dinheiro pauta. Uhum. E esse é o lugar mais delicado e perigoso das relações, Uhum. né. Sempre é. Então, esse caminho que você está fazendo é a Bianca amadurecida, com uma visão de mundo, de negócios diferente Uhum. da Bianquinha que começou lá em Dando 2012, né. Que cabeçada. bom, Hoje em dia eu posso falar, que bom que eu que bom. fracassei, que deu errado, né, a primeira pergunta que você me fez foi tipo assim, se o moda etcétera quando ele começa, quando ele termina, quando ele vira trampo com moda, no final das contas É, eu achei que eu achava que eu era uma pessoa que desistia muito rápido das coisas.
Falei, gente, eu sou a pessoa mais teimosa que eu conheço. Mas você não Eu tô largou insistindo, nada. exatamente. Você não largou nada, você Falei, só tô foi insistindo, acumulando. foi insistindo, porque no final dos contos sempre trabalhei com coletivo, só fui pensando, né, Formas trabalhando diferentes. formatos, mas sempre a intenção coletiva, desde novinha, daí eu fui nesse trabalho de registrar, eu peguei o jornalzinho lá, o Peixinho. O peixinho do Eu JJ. ali já tinha um projeto amizade com as amiguinhas da escola, que a gente ia lá na casa transitória, né, se vestia de coelhinho, levava ovinho de Páscoa, a gente ia vendia doce nos condomínios, né, porque a gente era Aham. bem novinha, tinha 10, 12 anos. Daí a gente já dando entrevista, daí na entrevista, daí quando eu olhei, eu falei, gente, já era megalomaníaca da subversão já. Daí, tipo assim, já tinha essa coisa, não, porque a gente precisa de um espaço para essas crianças, e não sei das quantas, já tinha essa. E a gente precisa se juntar, já tinha esse. Essa Com 12 anos já iniciativa. era assim, sabe? Não, ou seja, não mudou muita coisa. Continua sendo Continua. a Só que, né, com Bianca. Com amadurecimento e amadurecimento. tudo mais, o pessoal até brinca, fala assim, ah, que você é muito diplomata, você vai conversando com todo mundo, você Mas, vai unindo. ué, Então, né, a daí gente tem tem que ser que isso. nem o Nirvana, que une Tem isso, todas as mas tribos. não é, alguém vai ter que fazer esse Alguém trabalho vai ter que. Alguém. de unir, não precisa ficar todo mundo se falando, mas alguém tem que fazer essa ponte, esse trabalhinho de relações públicas, Sim. esse trabalhinho de criar pontes, inclusive, ou de reatar, não precisa ninguém ficar, gente, né, Amigo. isso é consequência, a Não precisa amizade dormir é de outra, conchinha, não, gente. É só, só assim, vamos ter a trabalhar mesmo, civilidade. só Porque a gente vamos também passou por junto. esses processos de ruptura com família, com amigos, políticos e Exatamente. religiosos. Então, assim, se não tiver gente construindo ponte, a É, gente vai alguém sair vai num ter que fazer esse trabalho. safari. Pra isso é importante entender a Sim. engrenagem, pra saber onde que você é boa fazendo alguma coisa. Porque às vezes não é ser boa mesmo fazendo um negócio, que você é boa Aham. realmente Articulando. articulando. Daí nasce onde eu me assumo articuladora de moda. Daí falei, eu preciso também, além de um negócio, explicar o meu negócio, preciso explicar o que eu faço dentro desse negócio, né? E você precisa se reconhecer. Me reconhecer nisso. Daí eu falei, gente, eu vou falar que eu sou articuladora de moda. Meu Deus do céu. Onde estão as articuladoras de moda? A gente Sem articula. autossabotagem. Exatamente, mas assim, não é um negócio que a gente aplica, e principalmente Aham. aqui no Brasil, a articulação de moda. Não é uma coisa. Daí eu faço um curso lá em 2013 também, conheço Olivia Melchior, que é uma gata que articula nacionalmente a moda no país e tudo mais, foi minha professora. E eu falo, realmente, eu não tô doida. Porque ela pensa a moda como sistema. O curso chamava o novo sistema da moda. E, tipo, assim, ela tá por trás de muitas ações, assim, que colocam a moda realmente num outro lugar, sob uma Uhum. outra ótica, com outras oportunidades, inclusive financeiras, né? De crescimento, de indústria e a coisa toda. Então, realmente é um projeto nacional. De moda, um pensamento político, porque moda é um projeto político, Sim. né? Então, daí eu falei, realmente, eu não tô doida. Daí foi lá também que eu Assumiu. falei, gente, a articulação de moda existe, é isso. Daí eu me apresento no grupo como articuladora de moda também, né? No grupo lá do Aham. curso, me apresentei como articuladora de moda. Daí, tipo, Assumir eu assumir essa falei, gente, skin. estou assumindo que eu sou articuladora de moda. Tem o Então guarda-roupa e foi. conhecimento pra isso. Reconhecimento. Daí eu realmente utilizo dessa questão de juntar os povos. Os povos todos. E eu gosto do olho no olho. Eu gosto de gente. Eu Aham. gosto de gente. Você acha que a moda ainda é capaz de revolucionar? Eu vi agora o desfile que viralizou, inclusive, da Materialis Fecalis, Uhum. né? Fazendo uma crítica social, e aí uma parte da galera. Que a moda também, né? Até a moda dessa passarela inalcançável, ela também traz, eventualmente, provocações. É o É espetáculo. o espetáculo. Então a gente tem desde da coisa mais clássica, discutindo materiais, estruturas, luxo, até novas marcas que vão lá dar uma questionada, Disruptivas, né? disruptivas e tal. Que tem, todo mundo fala, mas isso não dá pra usar na rua. Gente, passarela também não é sobre isso que você vai É usar na rua. É espetáculo. espetáculo, é Saudades quando a provocação. moda tava, mas assim, a gente tá vivendo essa troca de cadeiras, aí essa dança das Sim. cadeiras dos diretores criativos e tudo mais, que não dá nem Total. tempo, Não né? dá A nem gente tá tempo falando, né, de da pessoa construção, desenvolver. né? Não Se dá o cara não tempo. responde, igual o técnico de time de futebol, Se né? não Sai, vendeu, vai. tá fora, No né? próximo jogo, se não entregar, tá meio que assim o Porque negócio. dança das cadeiras e também o cartel que se formou, que
tudo pertence ao mesmo grupo, né? Um Então também um conglomerado. conglomerado aconteceu. Aqui no Brasil funciona muito também É, conglomerado, né? que é tudo de uma empresa só. A gente tá É. escolhendo só a cor da embalagem ou a narrativa que a gente quer construir, mas quem tá ganhando Tem uma dinheiro métrica financeira e é tem um bolso só, em né? um bolso só. E aí eu vi as críticas, né? E gente falando, eles querem normalizar esse escrutínio que chama 1%, né? O desfile foi batizado de 1%, É. então luvas com sangue, uma pérola na boca, toda aquela questão que é muito relacionada a esse momento geopolítico que estamos vivendo, os escândalos que estamos vivendo de novo, porque já aconteceu, e aí a gente finge que não, e aí volta, olha, surpresa, né? Sim. Você acha que a moda ainda pode revolucionar politicamente? Ou a gente está vivendo uma caretice geral, assim? Porque também veio a módica, a moda evangé, todas essas questões também de como uma mulher deve se vestir, cada vez mais fechada, cada vez... Então a gente sempre tem um acontecimento e o contrafluxo daquilo. Eu acho que Dá para pode sim, eu revolucionar? acho que dá sim. Quando a gente pega, inclusive, a periferia, né? O que que a periferia tá fazendo? Eu falo, a criatividade tá morando ali. É ali que a criatividade mora. Com os recursos que tem, a coisa toda. A galera tá arrasando. Mas a gente Em, fala de uma em periferia para além dessa que comprou Gucci e A Lacoste, gente tá falando de de criação. criação, de uma galera que, tipo assim, a moda e a música também andam muito Aham, junto, né? Então você pega a galera fazendo as suas próprias produções. A gente tá falando de um celular, gente. Tem gente produzindo suas próprias músicas, é coisa aham. com um celular. Então a galera faz realmente do limão uma limonada muito bem. Assim, não perde-se qualidade. Mesmo com o equipamento, não perde-se qualidade, porque tem uma visão outra, tem uma noção, tem um direcionamento, tem realmente uma autenticidade mesmo no que a galera tá fazendo, tipo, que realmente que provoca, né, Aham. que traz identidade mesmo, de verdade, pra aquele ambiente, pra aquele lugar onde se vive e que normalmente é excluído, né? Uhum. Então, a própria galera contando a sua própria história, da sua própria rotina, contando como que é a cultura ali dentro, né? Então, a galera tá fazendo um trabalho incrível, que eu já considero revolucionário, né? A gente tende a falar também de revolução como um todo, Sim. mas, né, a revolução ela pode Pode ser acontecer. Por micro-revoluções. isso que eu sempre agi local, desde 2012 eu agi local, porque É o que a é gente onde o braço pode consegue. É alcançar. isso, A gata. cidade que a gente conhece, que a gente vive, é essa. E a gente tem uma região também que, né, o pessoal vem fazer trabalho aqui, às vezes mora lá em Campo Limpo, tem uma galera muito boa, em Várzea tem uma galera muito boa. Itupeva também tá pipocando uma turma, tipo, tem muita gente Região ao redor. metropolitana, quase 1 milhão de pessoas. Sabe, É muita gente sabe, é para dar muita conta. gente. E dentro disso tem, né, tem suas ramificações onde, por exemplo, o trampo com moda vai ter uma identificação, vai fazer sentido trilhar junto e somar forças, né? Porque estamos num mesmo lado, numa mesma Aham. intenção. Então, tipo, tem muita coisa pra desbravar pra gente chegar lá e, né, tipo, a querer a nível Brasil e tudo mais. Nível Não que não mundo, né? possa. Podemos discutir, Podemos, né? vamos sonhar grandão, mas assim, por que que a gente precisa ir tão longe? Até mesmo pra buscar referência. Uhum. Sabe por que que a gente precisa ir tão longe, sendo que a gente tem que olhar pra dentro e falar, gente, porque daí no final das contas a gente perde um monte de talentos que vão e Sim. não voltam, né? E a gente também faz esse trabalho de fui atrás do povo em São Paulo também. Ó, Fui atrás do povo em São Paulo. Tipo, gente, você não é pra voltar pra morar em Jundiaí, não, mas vamos fazer alguma coisa, trazer de volta esse conhecimento, só facilitar esse Bianca aqui, ó, no resgate do acesso. soldado Ryan. Eu Só tá, buscando a galera só aqui, ó. infernizando o povo, ó. Você tá dando uma sacudida na galera. Mas assim, muita gente que você fala, tipo, Felipe, olha onde você chegou, Felipe Damasco. Olha que coisas incríveis e legais. É Vamos contar pra incrível. galera, vamos contar pra galera como é que faz. E a Felipa também tem essa vontade de trazer essa experiência, trazer essa carga. Sabe, a gente precisa de cursos, precisamos de capacitação, Profissionalização. profissionalização profissional aqui na cidade. A gente precisa, né, tipo, a gente tá falando de mídia aqui, a gente precisa, né, Essa dessas mãos, força. dessa força, pra gente disseminar pra transformar algumas pautas, inclusive,
em Em rotina, rotina. em rotina. A gente precisa falar sobre nós, sobre, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente, como esquerda, a gente pauta muito outro lado. A gente precisa, né? É Vamos verdade, pautar a gente, as nossa. nossas próprias tretas mesmo. Que a gente falou Sim. da piconheta, mas eu gosto até de brigar, gente. De um debate, um bom debate, Ah, uma não, coisa, né? debate lindo, debate A gente lindo. precisa começar a discutir a gente, sabe? A gente precisa se entender como território primeiro, antes da gente querer ir lá E a e... gente começar, é isso, ter as nossas pautas, não necessariamente concordando, mas querendo chegar a algum Uhum, lugar, que é a frente ampla, por aham. um propósito maior, mas e não cair também nessa de ficar repautando a direita, porque a gente perde muito Ai, eu tempo tenho uma preguicinha disso. repautando o outro, porque o outro já pautou. É, daí estão lá Só tira a dominando gente do mais uma sério. vez. Ai, gente, a Exato. gente tem. Vamos botar a gente na capa? Vamos Sim. botar, né? O seu trabalho, tipo, é maravilhoso, porque realmente, tipo. Sabe, olha quanta gente incrível que tem pra entrevistar, Muita que gente tem pra legal. pra conversar, pra documentar essas histórias sendo contadas. A gente tem muita pauta. A gente Sim. só precisa, eu falo, a gente. Ah, mas aqui não tem trabalho, não tem. A gente precisa botar a luz nas demandas. A gente precisa se Sim. apresentar. Falar de, profissional de moda. Gente, não é uma pessoa. Ah, você trabalha com moda, você é modelo. Não, eu Não, faço isso. Meus limites são esses. Daí, precisa de uma equipe. Então, daí, tem várias é pessoas, isso. precisa de mãos de É braço. que nem trabalhar com marketing, né? Que você tem que filmar, A gente fala, não, fazer copy, tem que fazer estratégia, tem. Não, gente, é uma equipe que faz várias coisas, né? exatamente. A Tem uma gente. especialização, né? Exato. É que a gente vai fazendo tudo porque a gente atropela, a gente quer ver o negócio acontecer. Mas E que não às é vezes também assim não o tem mercado. Não tem opção, né? Às opção. vezes não tem Exato. opção. Exato. Mas a Mas gente assim, eu sou precisa. editora? Não sou editora, gente. Eu faço aqui, ó, porque eu tenho que fazer, Uhum. entendeu? Alguém tem que Alguém fazer. tem que fazer para o negócio sair, mas o ideal é que se tenha uma equipe trabalhando Uhum. e cada um na sua expertise, né? Exatamente. E daí a gente, colocando luz na demanda e tudo mais, né? A gente consegue discutir sobre piso salarial, sobre Uhum. regulamentação. A gente falou da consultoria de estilo. Não temos uma regulamentação, não é reconhecida necessariamente como Como uma profissão. profissão. Então, tem alguns passos, algumas coisas que a gente precisa discutir entre nós. Até a questão da consultoria de estilo, hoje que tá Aham. pipocando, que é os cursos lotados e tudo mais. Mas, gente, qual que é a função da consultoria de estilo na sociedade hoje, além dessa Além do consumo. além do consumo, de te adequar para um objetivo profissional e além, o que mais a gente pode instigar? Porque não é só sobre profissional, a gente focou nisso também, E mas como a fica gente se posiciona para a vida. pra vida. Profissional é só um Uma das coisas que a gente lugarzinho. faz, é uma das nossas versões, né? É. E a consultoria de estilo, eu falo, gente, a gente fala de momentos de transformação, de mudança, e a gente não tá pautando corpos trans, por quê? Aham. A gente não tá. Nos cursos você aprende a tratar, cuidar de pessoas hétero, cis, normativas e muitas vezes Com determinado mulheres. E corpo, nem pra nem homens, para assim, é homem. muito limitado. Então, tipo assim, a gente tem muita coisa pra gente discutir, pra gente Sim. fazer, assim, quanto consultores e tudo mais. Então, dá pra gente começar de Jundiaí, dá pra começar local. Dá pra gente pegar onde a gente entende, onde a gente alcança, né? A gente sabe como que a cidade funciona. Então, tipo assim, Vamos fazer vamos fazer aqui antes aqui, de querer. gente. E aqui É aqui. estão pegando trânsito aqui já? Estão pegando, mas ainda é melhor que de São Paulo. É só que aqui, se a Tem gente não céu cuidar também, azul. vai piorar, Não, né? tá, Porque a gente tá vivendo um momento também, 3 da né? tarde, Três já da fica o quê? Parado tudo. Então a gente precisa realmente pautar a cidade, pautar nossas relações, Uhum. né? E pautar políticas públicas. É isso. Quando eu falo política pública, é o piso salarial, é como se está remunerando as pessoas, a cadeia produtiva. Tá Porque, por exemplo, salubre. costureira, todo mundo fala, você tem alguma coisa? Ninguém tem. Porque, cara, é uma profissão que foi precarizada também ao longo do tempo, Total. né? Foi muitas manualidades foram cooptadas também, Não, e a né? gente tá perdendo Precariza a costureiras, aqui. porque costureira a gente tinha como? As mulheres que tinham que trabalhar dentro de casa e Sim, fazer uma rendinha extra e tudo mais. Mas as mulheres, elas estão idosas, as que realmente conhecem. E as pessoas estão fazendo cursos de costura, mas elas estão fazendo curso de costura para autonomia. Então, para sim. fazer a própria roupa. Então, tipo assim, a própria profissão de costureira vai. Tá se perdendo, modelista, a coisa tá se perdendo. Modelista, Daí é a gente verdade. perde como indústria, como Brasil, a gente Perde perde. muito. A gente tem que ficar sempre trazendo de fora. Isso vai encarecer, isso vai criar dependência, isso vai criar. Porque daí Daí, a se opção deixar, a acaba gente. sendo ou fast fashion, que é É, mais prático, uhum, da né? internet, Na tchutchu. internet, ou brechós, Brechós, que a aham. gente Sempre uma precisa, né, opção. falar muito sobre essa. Jundiaí cresceu muito com relação aos brechós também, Glória a né? Deus.
Eu lembro que eu ia em igreja catar É roupa. o bazar. Recebia umas roupas. Veio um container de não sei aonde. R$1. R$1. Eu tinha um casaco que R$2. Eu paguei caríssimo. Mas eu usei aquele casaco uns 20 anos, até ele acabar, assim. Usei muito. Desfazer sozinho, Desfazer. né? Ah, mas é tão legal, né? Os De brechós. ressignificar, né? Antes da nossa estreia, a gente tá, né, com essa parceria com o Coelho Garimpeiro, Aham. que é a Gabi bateu na porta e falou: Gata, eu quero fazer a feira, mas eu preciso de braço, preciso monetizar isso daqui, porque é um braço ali do Coelho, né? É uma Aham. forma também de unir os clientes, né? De reunir, até mesmo o acervo do Coelho, né? As peças que não vão vendendo, vai ficando lá, vamos botar pra Vamos jogo. ressignificar. Então, daí a gente começou junto com a Gabi, a gente já vai fazer a 15ª edição agora, dia 21. A gente já Legal. tá há 6 edições com a Gabi. Daí a gente fez a feira e a gente tá otimizando, então a gente dá toda a estrutura de arara e tudo mais e só pode troca. A única vez que você põe a mão no dinheiro é pra custear o evento, que é R$10 pra participar. Aham. Depois é só troca. Daí são trocas maravilhosas, que tipo, já trocamos bermuda por iPhone. Daí a gente leva violino e, sabe assim, é muito. Quando vai ser? Dia 21? Dia 21 no Loren Y Café. Aqui pertinho, do lado daquela Caixa Pertinho. Econômica Federal Lugar da lindíssimo. Avenida A Jundiaí. gente já fez uma edição lá, deu super certo. Muito gostoso. E depois a gente faz uma roda de conversa também. Dessa vez a gente vai conversar exatamente sobre a feira, né? Pra gente já Aham. encerrar uma temporada, porque daí a gente vai estrear o Trampo com Moda em maio. Mas daí vai vir o festival, a segunda edição do festival, Quero Moda Circulando, que a gente discute da origem ao descarte da roupa, né? Que daí a gente fala, daí tem os brechós, a encontro de Aham. brechós, daí a gente, né, abre chamamento ou convida os brechós. Estão vendendo. Daí a gente tem a feira de trocas que acontece paralelo, tá ali. Daí a gente coloca faz o ateliê aberto, que é pequenos reparos e upcycling. Ali na hora, você pode levar suas roupas para consertar, você não precisa participar de tudo. Então a gente vai dando solução para Pra tudo. A tudo. gente tem o cesto de doações também, que da última edição foi incrível, tipo assim, foram 3 viagens de carro, tipo, pra levar tudo no fundo social. Tipo, muita gente doando. Então, dá pra participar de várias formas. O evento é gratuito. E a gente tem também a roda de conversa, que no final a gente, né, sela, discute moda e sustentabilidade, responsabiliza a moda. E a gente faz esse evento em parceria Fechamento. com o Coelho Garimpeiro. Então, é muito legal. Tem música, tudo, né? Do jeitinho, rolezinho, Dá pra né? Só que é dançar, durante o dá pra dia, o fazer pessoal não rolê. quer tanto. Matinê. É Matinezinha. isso. Então, daí Tá depois, posto. né, o after é outra história. Caipirinha de rúcula só mais Mas tarde. sempre tem. Mas assim, eventos como esse que realmente pra gente conseguir, se o brechó tá acontecendo e tem muitos e tudo mais, né? Tem os bazares, essa coisa toda. A gente precisa discutir sobre esse mercado, Sim. né? Porque hoje em dia a gente vê também o brechó de roupas seminovas. Daí já tem algumas coisas que é tipo assim, tem essa lógica, eu vou comprar, mesmo que eu não goste, qualquer coisa eu Depois vendo no brechó. Exato. Então daí vira uma solução também que até onde é sustentável, né? Sim. Então a gente precisa discutir o brechó também nesse lugar, até onde ele realmente tá cumprindo a função dele, né? E a galera também confunde, né? O brechó, o bazar, porque daí a gente fica, gente, tá muito caro tal peça. Mas assim, a pessoa lavou, tinha uma manchona desse sim. tamanho. Tem a ela curadoria, ela tem o foi lá. cuidado, às Então vezes a tem gente que... viaja, vai pra fora, garimpa a Exato. roupa. Exato. Então, tipo, paga o espaço físico, né? Tira foto, a gente fala, Não, né, tem dessa custo, é acumulação diferente, gente, de é muito funções, diferente. né? Mas é uma pauta muito boa e que cresça mesmo esse mercado de brechós na cidade, que a cidade, inclusive, invista nisso, que a cidade Sim. olhe para isso, né? Como realmente com o potencial que tem. Uma fonte de economia criativa mesmo, né? Exatamente, porque é muito importante. É muito importante a gente parar de, né? De achar que é comprar. Essa retroalimentação aí Ai, não, de gente. consumo, né? Não dá. Guarda-roupa bom é guarda-roupa que a gente lembra que tem dentro. Você E tava vamos abarrotado combinar que os tudo. guarda-roupas nem estão durando tanto tempo assim, que você põe muita coisa. O guarda-roupa Os guarda-roupas de MDF não se comparam, entendeu? Não, madeira. Dá pra comprar, inclusive, os guarda-roupas também Exato, nos brechós de imóveis e nos antiquários da vida. Bianca, redes sociais pra galera te Redes achar, sociais. pra ver tudo sobre você, os seus trampos. A minha pessoal, que na verdade é profissional, né? Que é o Bianca, _ Botelho. Preciso resolver isso daí. E daí tem o Trampo com Moda tudo junto. Tem da Quero Moda, que é o Quero nosso Moda. projeto, que é o nosso projeto de empreendedorismo, né? De negócios e processos criativos dentro do Trampo com Moda.
A Quero Moda é Quero Moda Local. Daí tem esses 3 perfis aí que estão ativos, que eu conto mais bastidores. E o Trampo com Moda, daqui a pouquinho volta a movimentar. A gente vai falar do festival lá de Sim. 2019. A gente vai trazer essas imagens, estão belíssimas. Tem muita coisa legal para acontecer. E em maio a gente estreia. Articuladora, produtora cultural e imparável Bianca Monteiro. Imparável, Ela não gente. para. Imparável. A gente não para, né? E que bom, que bom. Obrigada, amei te ver. Que bom a gente Realmente. poder conversar. Eu falei pra ela que ia trazer o que? Um vinho branco e uma mimosa, mas eu fiquei me sentindo meio culpada. Falei, gente, ela é mãe, depois vai ter que cuidar de filho, Ai, né? querida, Então, ai, vou fazer, mas vou a gente fazer, fica se devendo, então, um vinhozinho. já fica de próxima, Já fica de já fica de próxima. motivo. Em maio você volta pra falar do Ai, por festival favor. e pronto. Daí posso vir acompanhada? Claro. Que eu não ando só, né? Claro, sempre. Aqui Ah, então tem tá bom. espaço, cabe todo mundo. Perfeito. Obrigada, então. viu? Eu que agradeço o espaço, carinho de sempre, é recíproco. Gente, a maravilhosa, imparável Bianca Botelho comigo hoje no Francamente, falando sobre moda e muito além de moda. Hoje falamos um pouquinho de tudo por aqui, de mercado, economia criativa, falamos de contexto de moda, de pequenas revoluções que podemos fazer aqui aonde estamos, aonde nossos braços alcançam. Então a gente não precisa ficar pensando ali, ó, muito fora da caixa, que a gente tem que resolver aqui, ó, na caixinha que a gente tá primeiro. E aí sim, ampliando essas vozes, ampliando esses eventos e essas conversas. É isso, obrigado pela companhia. Siga, curta, compartilhe, francamente, estamos aqui quase todo dia para vocês, trazendo sempre um papo bom, uma conversa boa. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.